hoje, hein? Só o nome, o bairro e o palpite, ou o nome, a cidade ou o palpite. Por favor, hein? Por favor, seja sucinto, colabore com o Iduzão aqui, por gentileza, só o nome e o palpite, hein? Que tal, hein? Eu tô carregando, hein? Pode mandar 97102-1493. Enquanto isso, a partida em Itu, entre Ituano e Santo André, está paralisada, rapaz. Falta de energia elétrica. Desde os 22 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada. É troféu do interior, tá? Ituano e Santo André. E aí, no comecinho do jogo, o Ituano marcou 2 gols. Gabriel Tagliari marcou aos 4 e marcou aos 6. 2 gols de Gabriel Tagliari. E aí, quando chegou 22 minutos, parou tudo lá em Itu. Parou tudo, voltou, aí parou, os jogadores foram pro vestiário, voltaram. E na sala do VAR, tem VAR, rapaz. Troféu do interior tem VAR, o senhor tá pensando o quê? Tem VAR, é o campeonato inteiro. E aí a sala do VAR também teve problema de energia, mas segundo comentários, se voltar a iluminação nas torres, a partida será prosseguida mesmo sem o VAR. Não tem problema, vai discutir depois se vale, se não vale, então se for com coisa polêmica. Mas até agora nada, rapaz. Situação terrível na Itu, viu? A nova tentativa de retorno da iluminação no Nery Júnior deve ser a última. Há consenso entre a arbitragem e a diretoria das equipes de que se a situação não for normalizada em breve, a partida deve retomar amanhã. É porque se tivesse 30 e pouco do segundo tempo, aí você podia dar a partida como encerrada. Mas 22 do primeiro tempo, a partida precisa continuar amanhã, né? Tem gente vibrando aqui no estúdio, deixa eu ver aqui, atenção, pênalti. É o São Paulo na Libertadores, hein? O São Paulo joga com o Rentistas lá no Uruguai, é isso? Rentistas. Ou agora pênalti, o jogo tá 1-1, 1-1. Ah, mas não foi não, não foi não, hein? Foi ombro, hein? Foi ombro. Ah, nuca, que é isso? O jogo pela Libertadores no Estádio Centenário de Montevidéu. Rentistas e São Paulo tá 1-1, já estamos no segundo tempo, hein? Não, é no primeiro tempo. E deu... É reprise isso aí, viu? É reprise isso aí, viu? Não é possível. Ah, não, é que a contagem continua. Na Libertadores, a transmissão tá 46:40, mas já é segundo tempo. Deixa eu ver, o São Paulo vai cobrar o pênalti, atenção. E o goleiro pegou. Eu nunca narrei na minha vida um pênalti, meu amigo. A primeiro que eu narro, o torcedor do São Paulo. Ô, senhor Edu, o senhor seca, hein? Você seca, a primeira que você narrou, o goleiro pegou. Continua Rentistas 1, São Paulo também 1, hein? E pegou bem, cara, pegou bem. Mas, olha, com todo respeito, não foi pênalti, hein? Eu quero mandar um grande abraço, logo de cara que eu esqueci, mas hoje eu não vou esquecer. Meu grande amigo Vanderlei, o chefe da General Osório. Alô, Vanderlei, palmeirense, hein? Não perde concentração, não perde uma transmissão da Bandeirantes. Nosso muito obrigado. E tem o Alfredo, lá do Doutor Quirino. Eu não conheço o Alfredo. Alfredo mexe com prata, com ouro. Alfredo Bugrino, né? E o Vanderlei palmeirense. Vanderlei, meu querido amigo, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Muito, muito obrigado mesmo. E o Alfredo, repito, não conheço, não, vai pensar, o senhor tá mexendo com ouro, tá mexendo com prata, é? Quem que é? Ah, opa, sim! 20h07. Deixa eu ver aqui. Não, tô recebendo o torpedo também do outro serviço, Marquinhos. Atenção, hein? Será que o Guarani está escalado? Marcos Luiz. Assim, tudo bem, Edu? Como vai, o amigo? Tudo bem? Um abraço para você, para o amigo do Concentração da Bandeirantes. Tudo bem, Edu? Mais um prazer estar com você aqui na Rádio Bandeirantes, nesse Concentração. Jogo decisivo, né? Mata para a equipe do Guarani, ou vence ou está fora do campeonato. Técnico Alan Al. Aliás, a Bandeirantes antecipou, hein, Júlio? Edu, a modificação do técnico Alan Al. Conversava com o Júlio Nascimento e o Guarani vai de Eliel na lateral esquerda e Matheus Souza no ataque, com a volta do Ayrton na zaga. Então, Rafael Martins, 17 Pablo, 3 Thales, 50 Ayrton, 36 Eliel, meia dúzia Bruno Silva, 31 Rodrigo Andrade, 10 Andrigo, 7 Matheus Souza, 30 para Davó e 94 para Júlio César. É o Guarani definido para o jogo contra o Mirassol, viu, Edu? Mas o seu Bidu tá no banco, é? Tá no banco. Bidu tá no banco. Então manda o banco, Marquinhos. O banco tem Gabriel Mesquita, 27, Thiago Gallice, 25, Matheus Ludic, 2, Éder Ciola, 70,
Romércio 33, Titi 42, 20 para Bidu, 23 Índio, 8 Tony, 78 Regis, 9 Rafa Costa e 35 para Renanzinho, Edu. O Bidu, puxa vida, o que aconteceu com o Bidu, hein? É opção, né? Eu trouxe a informação, além de ser opção do técnico Alan Al, o grupo está descontente com o futebol do Bidu e principalmente pesou aquela situação com o Rodrigo Andrade, viu, Edu? Depois do jogo contra o Novo Horizontino, aquela confusão lá, onde que foi que eu vi? Eu vi uma foto, os dois depois foram entregar a cesta básica, Sim, é isso, Marquinhos? Sim. O Bidu e o Rodrigo Andrade, então, é que houve uma punição, né, do Guarani. Então eles resolveram entregar cestas básicas para uma instituição. Foi legal, né? Pelo menos isso foi legal. Muito bem, então repita o Guarani, Marcos Luiz. Rafael Martins 1, Pablo 17, Thales 3, 50 Ayrton, 36 Eliel, meia dúzia Bruno Silva, 31 Rodrigo Andrade, 10 Andrigo, 7 Matheus Souza, 30 Davó e 94 para Júlio César. Mirassol também está pronto, viu, Edu? Então manda. Alex Muralha 1, Daniel Borges, né, o número 2, Renier vai com a número 3, o Carlão é o número 4 e o Souza meia dúzia. Daniel é 5, aí tem o Fabrício, deixa eu só confirmar se é Fabrício mesmo, que vai com a número 7, mas acho que é isso mesmo. É Fabrício, isso. É o Fabrício, né? Fabrício, 7, exatamente, tá, Fabrício com a número 7, Neto Moura 8 e 10 é o Cássio Gabriel. Aí tem na frente o Pedro Lucas com a 9 e o Diego Gonçalves com a número 11, Edu. Você fala do WhatsApp, a escalação, você dá uma ampliada assim, fala do WhatsApp mesmo, né, Marquinhos? Eu percebo que você vai devagarzinho assim. É meio no cacuete, né, Edu? Porque... no momento em que chega, a gente já passa, né, Edu? A gente recebe aqui a escalação pelo WhatsApp, gente. Você tem que... Cada time é de um jeito, né, Guarani? O Marquinhos. A formação, porque, por exemplo, a arte de cada time, um tem uma arte, um tem de outra arte. Por exemplo, igual a arte aqui do Mirassol, né? Se você for olhar, o primeiro, assim, na lista subindo é o Alex Muralha, ok? Aí você vai olhar no Guarani, o primeiro que está subindo é o Davó. É o contrário. É o contrário, entendeu? É o contrário. Aqui... Mas, e depois outra, tem time que não coloca na escalação de posição, já coloca tudo, entendeu? Tudo assim. Tá bom, nossos convidados estão chegando, Marcos Luiz, nossos analistas chegando aqui, vem, por ordem de chegada, 20 horas e 11 minutos. Oi, Tigrão, você ouviu a escalação do Bugre, por gentileza, suas considerações. Um abraço, boa noite, Tigrão. Um abraço, Edu, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Não concordo com a saída do Bidu. Eu usava uma expressão de linguagem, uma expressão de comparação, uma analogia, hoje no nossos donos da bola da TV Bandeirantes, e eu disse o seguinte, tem dupla sertaneja que os caras, os dois, as duas grandes estrelas, ficam 30 anos sem um olhar na cara do outro. É igual aquela história dos barbeiros da Galeria Trabus que você conta. Barão de Jaguara, os caras estão há tanto tempo juntos que um não suporta mais o outro, né? A dupla sertaneja, eu conheço algumas situações aí em que os caras chegam ou chegavam, alguns já morreram, né? E tinha que ter uma porta de entrada do camarim para um e outra para outro, e uma parede no meio separando. Eles não queriam olhar um para a cara do outro, de jeito nenhum. Estavam brigados, ambiente horroroso, ora briga por causa de mulher, ora briga por causa de dinheiro, ora por vaidade pessoal, e aí desgasta o relacionamento. Só que o público quer ver os dois cantando juntos. A grana que entra é muito grande. O desempenho dos caras no palco é espetacular. E aí eles chegam separados, ficam separados, vão embora separados, não frequentam um a casa do outro, não jantam depois do show no mesmo restaurante, mas no palco, na hora do espetáculo, estão juntos. Um sorrindo para o outro artisticamente, cumprem o contrato e o desempenho é excelente. E o público aplaude de pé. Por que eu fiz essa analogia? Se o ambiente não está legal com o Bidu, se os caras não estão muito contentes com algumas atitudes dele, com a briga dele com o Rodrigo Andrade antes do derby, tudo isso daí
tem que ser conversado, a roupa suja tem que ser lavada, só que na hora do espetáculo tem que estar no palco quem canta melhor, quem tem mais entrosamento e quem dá ibope. Ah, mas o Bidu não vem bem, mas o Bidu é bom jogador e o Eliel é muito verde, especialmente para uma situação como a de hoje, que não é nem jogo de mata, como a gente fala, e nem jogo de mata-mata, porque é um jogo só. Mata-mata são 2 jogos. Hoje é mata ou morre. Então você tem que colocar um pouco mais de experiência. E o Bidu, apesar de ser um menino, um garoto, ele já tem muito mais rodagem do que o Eliel, que é muito verde para uma responsa desse tamanho. Adivinha o que vai fazer o Eduardo Batista? Cobra criadíssima. Filho de cobrona criada. Vai meter pressão no lado esquerdo da defesa do Guarani. Vai botar 2 ou 3 para meter pressão ali. Para envolver o Guarani pelo seu lado esquerdo. Então, para mim, erra o Alan Al, independentemente de ter problema de ambiental. Dentro do campo, os caras têm que jogar pelo bicho, pela camisa, pela instituição e principalmente pelo seu torcedor. Então não adianta, né? O milionário e o Zé Rico, eles não se dão mais. Aliás, os 2 já faleceram, né? Eles não se dão mais. Eles ficaram brigados 500 anos. Mas no palco entravam juntos, harmoniosamente, e davam um grande show e davam um grande espetáculo. Então não concordo. Se o problema de ambiente carregado pode prejudicar, imagine se der uma tremida o Eliel no jogo, como é que esses caras vão se explicar? Tá errado. Se não tem condição física, ok. Se tá suspenso, ok. Agora o cara tá inteiro, jogou domingo, descansou segunda, descansou terça, viajou e joga na quarta e vai pro banco, tá errado. Não é jogo para ficar lavando roupa suja em público. É jogo para colocar em campo os melhores. E no ataque, na vaga do Bruno Sávio, ok. Eu acho que ele inventa o mínimo possível. Eu escalaria o Regis para fazer uma meia água ali do lado direito. Não para correr atrás de lateral. Escalaria sim. Faria até uma mudança sutil no esquema tático para ter 2 caras de bom manejo de bola e de bom arremate a gol, que são exatamente o Regis e o Andrigo que está escalado. Mas é questão de ponto de vista. Ele tinha um atacante de beirada de lado direito, está machucado, ele bota um outro atacante de beirada de lado direito, o Matheus Souza, tá tudo certo. Agora, na lateral esquerda, eu não concordo, Edu. Agora, não muda nada a cotação do euro, da libra esterlina ou do dólar, o Tigrão concordar ou não. Quem viu o treinamento e quem está sentindo o ambiente é ele. Então, boa sorte, tomara que dê certo. Só que se não der certo, vem cobrança. Porque, entre outras coisas, apesar da gente estar desejando boa sorte e torcendo para que tudo corra bem, a gente está avisando antes. Eu não faria isso. Tá claro, Edu? Tá claro, Tigrão. Opa, tô ouvindo, hein? Olha, quer ver só? Ó, tô ouvindo, tá chovendo, rapaz. Tá chovendo, rapaz. Tá chovendo aí, Tigrão. Aqui tá chovendo, rapaz. O que é isso? Aqui acabou de começar. Nesse instante tá descendo água pra cacete, Edu. Graças a Deus. Vamos lá. Uma boa transmissão, Guarani 3-0, bora meu Bugrão, é o 7750, rapidinho aqui, não colocou nominho, mas muito obrigado. Isso, curtinho, colabora pro seu Edu, 2-1 Bugrão, Leandro Jardim Pacaembu. Leandro, você foi muito bem, curtinho, é isso que eu preciso. Sérgio Simberg, torcedor do Guarani, mas acho que vai ser 2-0 pro Mirassol. Ô, Sérgio, você tá dando uma de morto, hein? Você tá dando uma de morto. Sérgio Simberg, hein? 2-0 Mirassol, torcedor do Guarani. Edu, Mirassol 1, Guarani 3. Carlos de Águas da Prata. Aê, Carlão! Foi curtinho, bonitinho, é isso que eu preciso. Edu, aqui é o Jefferson do Parque Prado. O Guarani ganha de 1-0. Você foi muito bem, seu Jefferson. Muito obrigado. Bugre 2-0. Joca da Vila Nogueira. Joca, você foi excelente. Sucinto e objetivo. Muito obrigado. Edu, 2-1 Guarani. Um salve pro eterno Boinardo. Aniversário dele, Vinícius de Campinas. Ô, Boinardo.
Aniversário do seu boi. Parabéns, hein, seu boi. Edu, boa noite. Lucila. Que é? Grande abraço do meu sobrinho Vinícius. Aniversário do sobrinho Vinícius. O sobrinho da Lucila. Ei, Lucila, hein? Então tá certo, mas não falou palpite aqui, né, Lucila? Muito obrigado aqui. A equipe da Band é a melhor de Campinas. 2-1. Mirassol tá secando aqui o 39-41, mas muito obrigado pelo elogio, hein? Marisa informando aqui que tá chovendo. Tá chovendo aonde, Marisa? Você mora, afinal de contas, aonde que você mora, Marisa? Ei, Marisa, um beijo, amigos da Band. Aqui é o Gilberto Silvair Doratioto, de Jarinu. 2-1, Bugrão. É isso aí. Só o José Rico, né? Milionário não morreu, só o José Rico. Então, muito obrigado, hein? Milionário não morreu, só o José Rico. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus. Pelo menos tem um aí com a gente. Eu tinha dúvida, achei que tinham falecido os dois, mas é um desses exemplos aí de que não tinha mais relacionamento fora do palco. E daí? Artisticamente, o show que o Guarani tem que dar hoje é um show de Milionário Zé Rico, de Chitão e Chororó, de Leandro e Leonardo, de Zezé de Camargo e Luciano, de Jean e Giovanni, de Bruno e Marrone. Então não adianta se o Bruno não tem mais amizade com o Marrone. Mas o contrato é jogar o melhor, não adianta pôr o irmão do Marrone para cantar. É Bruno e Marrone. Mas eles não se dão mais. O ambiente entre eles está péssimo. Peraí, mas a hora que eles vão pro palco, eles cantam? Pô, dá um show e a plateia aplaude de pé. Então tem que botar para cantar. Tem que botar o Bidu para jogar. O Cassius Loyola não concorda, acha que o Bidu tem que ir pro banco mesmo. Obrigado ao Cassius Loyola. Ganhamos nos pênaltis aqui o Betão, 6670, né, Betão? 6670, boa noite, aqui é o Ditinho, do Parque Ibirapuera, 3-0 pro Guarani. Alô, Ditinho, muito obrigado, é lá da terra do... O Ditinho é de... Da onde que é, Ditinho? Opa, deixa eu voltar aqui. Pô, esqueci o nome da sua cidade, Ditinho, eu acho que é... Eu vou lembrar já, viu? Boa noite, Edu. O Tigrão matou o milionário. Ele já... Alô, Edivaldo Rodrigues. Não matei, ele já consertou aqui. Ele já consertou aqui. Não. Eu disse que tinha dúvida. Não. Não matei o milionário, não, pô. Não matei nem o milionário e nem o pobretão. Olha, a mãe, a senhora Dulcelina, é mãe do Tiago Chimbica, cidade Singer. E a dona Dulcelina é bugrina fanática, disse que vai ser 2-0, muito obrigado. Olha o pessoal, olha que gostoso e carinho. Boa noite, Edu, 3-1 Bugrão, Veiga Júnior, Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, alô, Veiga Júnior. Muito obrigado, hein, ouvindo pelos 1270 em Ribeirão Preto. É você de Ribeirão, aquele abraço, viu? Vai ser 1-0 pro Guarani, diz aqui a Lucila. Edu, fala pro Tigrão que no palco o Bidu vem mal. Faz tempo, abraços do Maurício. Deixa eu ver quem mais aqui. 1-0 gol do Andrigo. É o Zé Rato da Vila Teixeira. Alô, Zé Rato, muito obrigado, hein? 2-0 Bugrão. Diogo Zap de Tietê. Alô, Diogo Tietê, muito obrigado. Oi, CH. Queremos ouvir, hein? Boa noite, CH. Guarani com Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton, Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Davó e Júlio César, CH. Boa noite, Edu. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Realmente o treinador ele não consegue ficar uma só partida sem inventar, né? Ele não consegue, ele tem uma necessidade. Eu não sei se ele dá uma observada na opinião pública e quer sempre acrescentar algo que ninguém faria. Nem Bete faria, nem Reginaldo faria, eu também não faria. Ou ele pode até ter problema lá dentro. Eu não sei, não vejo o treino, não sei o que está acontecendo, mas para mim o Eliel joga mais, o Bidu joga mais que o Eliel. Então eu começaria o jogo com o Bidu. O melhor de tudo isso, não é que ele recoloca o Andrigo no lugar dele, no meio-campo, na posição ali de camisa 10, e eu tenho a expectativa que com a entrada do Andrigo no meio-campo melhore o futebol do Davó, que o Andrigo encosta mais no centroavante, entra dentro da área, e a expectativa é essa, que melhore o futebol do Davó, do Júlio César, e eu acho que ele tinha algumas opções na frente para o lugar do Sávio. Eu acho que o Matheus Souza, apesar de não ter ido bem na partida em Limeira, mas o Andrigo não jogou lá, né? Então eu também tenho essa expectativa que o futebol do Matheus Souza
cresça. Ele tinha outras opções para poder fazer, mas eu acho que está correto, está certo, não é? A única coisa, o Ayrton está de volta para a zaga, também é outra novidade. Então, diante dos problemas que o Mirassol tem, né? Tem 4 desfalques aí. E a volta do Andrigo, do Ayrton no time titular, eu acho que o Guarani fica forte. O Guarani tem condição técnica de trazer a classificação no tempo normal para Campinas. Agora, precisa jogar direitinho, né? Não pode jogar o futebol do derby, futebol preguiçoso e com baixa rotação, e também não pode jogar de maneira desatenta como jogou em Limeira. Então, o jogo hoje vale muito para os dois. Vale grana, vale ir à semifinal, e para o Guarani, a passagem de fase praticamente garante o retorno do Guarani à Copa do Brasil. Então, o time tem que levar com muita responsabilidade esse jogo, porque vale muito. Vale como uma verdadeira decisão. E eu espero que o time tenha espírito de decisão. Porque se não tiver espírito de decisão, esse Mirassol é bem treinado, é entrosado e é um time bem complicado. Boa noite, o Ditinho é de Tupã, mandou aqui pra mim, né, Ditinho? Tupã, esqueci, grande Tupã. Boa noite, Edu. Hoje é dia D, né? 2-0 pro Brugão, é o Gamaliel Costa daqui do Residencial Cosmos. É lá no corredor da João Baido Lopes, né? Residencial Cosmos. Fala, Edu, aqui é o Gilson Medeiros, bugrino da pele até o osso, até o pó do crematório, né? Eu não estou confiante depois da papagaiada do último derby, mas vamos torcer sim. Grande abraço. Falou, Gilson. Muito obrigado, viu? Vamos ouvir aqui um gol. Um gol de Guarani Mirassol. Nós estamos em fevereiro de 2015. Era Paulista da Série A2, em jogo no Brinco. O Guarani do técnico Marcelo Veiga. Infelizmente faleceu, tempos atrás, de Covid. Neneca, Uziel, Rafael, depois Caldeira, Preto Costa, depois Crise, Bruno Pacheco. Olha que time exótico do Guarani, hein? Éder Silva, Carpini. Não é possível, Carpini. Thiago Carpini, rapaz, jogando aqui. Watson, lembra de Watson? Depois Fernandinho, ele, Fumagalli e quem? Adalgiso Pitbull. Depois Paulo Roberto. E depois Nunes. Sabe o que aconteceu nessa partida aqui? Foi a estreia de Adalgiso Pitbull. Eu digo fevereiro de 2015. Sabe por que ele estreou? Porque o Guarani, na hora que foi aquecer o time, um tal de Malaquias se sentiu uma fisgada. E aí o Marcelo Veiga colocou Adalgiso Pitbull. Ele chegou em setembro de 2014, mas só foi estrear em fevereiro de 2015. Tava com problemas jurídicos, hein? Adalgiso Pitbull. No fim fez o quê no Guarani? Fez o quê? Fez uns 12 jogos, né? Fez 12 jogos e só fez esse gol aqui nesse dia, tá? E teve um detalhe importante, a Rede Vida de televisão já tinha anunciado o jogo. Vamos transmitir Guarani Mirassol, rapaz. Então muita gente deixou de ir no Brinco. Era a Série A2, hein? Era um sábado à noite, 7 de fevereiro de 2015. E aí, a Rede Vida só foi entrar no ar com 15 minutos do primeiro tempo. E quando chegou aos 46 do primeiro tempo, o Nunes, ele sofreu um pênalti. Estava 1-0 pro Mirassol. Pênalti pro Guarani. Aliás, o Nunes sofreu pênalti, o Fumagalli cobrou e empatou. Mas não deu pra turma ver na televisão o gol. Porque sumiu do ar. E não voltou mais a transmissão. Alegando falta de energia elétrica na cabine lá, do Brinco de Ouro, a Rede Vida de televisão. Então vamos ver o segundo gol aqui. Então, o Mirassol fez 1-0. O Fumagalli empatou de pênalti. Quem sofreu o pênalti foi o Nunes. E o Nunes, hein? Tinha 33 anos. Era a sua terceira partida. Era o seu terceiro gol, né? Vamos ouvir aqui a narração do Rogério Assis. Quanta honra! 7 de fevereiro de 2015. Nunes, ele vai fazer 2-1 pro Guarani. E em 2015, na Bandeirantes, era assim. Escanteio Guarani. 4 minutos do segundo tempo no Brinco. Chance da virada. Lá vem o Fumagalli. Autorizado na primeira trave de bola alta. Nunes cabeceou. É gol! Gol! Pequena área, Nunes sai do meio dos zagueiros, se antecipa e de cabeça vira o jogo no
segundo tempo. 4 segundo tempo é pra comemorar, torcedor do Guarani. Nunes, o artilheiro. Bugrão 2, Mirassol 1. O Anderson não tem jeito, tá feito. Nunes de cabeça. 2-1, Guarani. Grande Rogério Assis, é isso aí. Nunes, né? Nunes tá no Gama, rapaz. Deixa eu ver se é esse aqui. Será que é no Gama que ele tá? Anderson Francisco Nunes. Deixa eu ver aqui se é ele. Um momentinho só, por favor. Nunes. É ele mesmo. Olha a barba que ele tá careca. É ele mesmo. 39 anos tá o Nunes, hein? Tá na praça, jogando no Gama. É isso aí. 20 e 29, quanto ao São Paulo? 1-1 lá no Uruguai. O Libertadores, segundo tempo. Qual é o nome do time? É só a pequena televisão só tá REM. Pera aí, o nome do time é esse aqui, ó. É Rentistas. Rentista. Pô, você acha que... Senhor Edu, o senhor acha que o senhor vai decorar esse nome? Rentistas e São Paulo 1-1. E o São Paulo, no começo do segundo tempo, perdeu um pênalti. Nós voltamos já com as últimas do Concentração, hein? Daqui a pouco o amigo Batista narra aqui, 9 horas. Mirassol e Guarani, mata, quartas de final do Paulistão. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Encerrando Concentração, pegando o palpite dos amigos aqui da Bandeirantes, aqui dos nossos companheiros. Deixa eu ver. Boa noite, Edu. Jaime de Ubatuba, nos pênaltis do Bugre vence. Falou, Jaime. Então, Ubatuba, hein? Traz então o Guardiola pra dirigiu o Guarani, diz aqui os 85-77. Boa noite, Edu. Manda um abraço para o Tigrão, hein? Bugre 2-0 é o Ayrton Dias. Sou do Jardim Garcia. É o 93-35. Bugrinos da pele até o pó da terra. Fernando do Parque Cidade. A Marisa está com fome, então come, minha filha. Alô, saudações do 0363. Muito obrigado. Ótima série do Bidu para abaixar um pouco a bola dele. Ao final 11-01. Oi, CH. O seu palpite, hein? Mirassol, empate ou Guarani? Ou dá pênalti? Guarani 1-0. Guarani 1-0. Nunes estava no Resende, disputou Carioca. Opa, muito obrigado. Final 82-43. E o Adalgiso Pitbull está jogando na Tailândia. Oi, Tigrão, seco pra você. Palpite pra Mirassol e Guarani. Ai, você me põe em cada uma, hein, Edu? Você podia ter clemência da gente, pô. Vamos, Tigrão de O jogo é muito equilibrado, mas eu torço sempre pelo futebol de Campinas. 3-1 pro Guarani, o terceiro gol do Bidu, que vai entrar no segundo tempo e vai ser eleito o craque do jogo. Atenção, hein? Presente, passado e futuro, consulte o Tigrão, hein? Alô, meu amigo Batista, seco pra você, da Mirassol, empate o Bugre. Alô, Edu, um grande abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pra mim, vou opinar com relação a quem se classifica. Não vou dar o palpite aqui Narrador Tijolo, fica em cima do muro. Não, eu não vou dizer quem vai ganhar o jogo no tempo normal, vou dizer quem se classifica. Quem vai se classificar é o Guarani. Não sei se ganha no tempo normal ou se vai ganhar nos pênaltis. Mas vai se classificar o Guarani, Edu. Tá vendo só? Viu, Edu? É que eu tenho que encerrar o Concentração, meus amigos, hein? Boa sorte ao Bugre, hein? Terminado o nosso Concentração, vem aí, hein? A grande abertura e depois a grande narração para Mirassol e Guarani, quartas de final do Paulistão. E até já!
Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Decisão, quartas de final. Em Mirassol, 9 da noite, a bola vai rolar e o Guarani enfrenta o Mirassol. Quem passar vai à semifinal do Campeonato Paulista. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E daqui a pouco o Guarani vai para o campo para enfrentar uma decisão. Pega o time do Mirassol. Há 9 anos que o time do Guarani não chega às quartas de final da competição. E vai uma vez mais trilhar o caminho que o levou à decisão da competição em 2012. Mirassol e Guarani, este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam.
a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, assine, entre, seja um seguidor e você vai inclusive poder assistir. Você vai me assistir narrando o jogo do Guarani daqui a pouco. Grande jornada esportiva Bandeirantes, apresentando agora as vozes que farão a grande transmissão para você. Tem futebol na Bam Bam Bam. Começamos com a movimentação bugrina, chegando com o destaque do Guarani, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço pro amigo da jornada esportiva Bandeirantes. Terminou o aquecimento do Guarani para a partida das 9 da noite em Mirassol. Técnico Alan Alcom, a Rádio Bandeirantes acabou antecipando, confirma Eliel como titular na lateral esquerda, traz de volta o jogador Ayrton na zaga e confirma Matheus Souza em lugar de Bruno Sávio. O jogador, vetado pelo departamento médico, é desfalque da equipe do Guarani. Já pensando no Campeonato Brasileiro, o CBF divulgou a tabela detalhada. O Guarani estreia dia 28 contra o Vitória às 7 da noite em casa, é uma sexta-feira. E o derby de número 200 será no dia 19 de junho, às 18h30, um sábado no Brinco. Informações iniciais do Mirassol, adversário do Guarani, diz aí Marquinhos. Comandado por Eduardo Batista, que conhece muito bem o futebol campineiro. Aliás, o treinador não poderá contar com Vinícius, uma contusão muscular, e perde 4 jogadores por Covid, 3 titulares: Danilo Bora, Luiz Oyama e Moraes, além de Matheus Aurélio, os desfalques do Mirassol. Hoje vou fazer diferente, Batista. Hoje é decisão. E decisão onde é que é? Decisão é aqui na Bandeirantes. Estádio Municipal José Maria Campos Maia. Estádio inaugurado em 1925. E o maior público foi em 2018. O Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Mirassol 2-0. Gols de Borja e Dudu. 11.967 pessoas. Hoje não teremos nenhum torcedor por causa da pandemia. Opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Diz aí, Tigrão, abraço, boa noite pra você. Um abraço, Batista, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Jogo duro, jogo complicado, jogo equilibrado. Jogo para arrebentar com as têmperas. Jogo de emoção, de equilíbrio emocional. Quem estiver mais concentrado e equilibrado leva, porque apesar dos desfalques do Mirassol, considero que o Guarani também tem 2 desfalques importantes. Um contundido, Bruno Sávio. Outro, por equívoco do treinador, Bidu. E olha que a galera está a favor do Bidu no banco. Mas eu acho que o jogo é muito grande para o Eliel pela responsabilidade. Quero estar errado e quero que a galera esteja certa. Isso será bom para o Guarani. Apesar dos desfalques do Mirassol, o jogo é muito igual e é um jogo para se ganhar com a cabeça. Acho que o Guarani entra muito focado, pensando na semifinal e pensando muito na Copa do Brasil. E também pensando em algumas provocações que foram feitas. Entendo que, sendo o Guarani que nós vimos, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi, apesar da derrota, e o Mirassol não aguenta o volume bugrino esta noite, lá na região da linda São José do Rio Preto. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite para você. Boa noite, Batista, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É jogo decisivo e o espírito tem que ser
de decisão de campeonatos. Para o Guarani vale muito, vale grana, vale Copa do Brasil, vale dar uma resposta para sua torcida. Guarani perdeu o derby, a torcida chateada demais. Tá aí a oportunidade do professor Alau e seus comandados apagarem a péssima impressão que foi no derby para passar de fase e ir à semifinal. A escalação eu não concordo com o Bidu do banco, mas Andrigo no lugar dele e Matheus Souza, e entendo que o técnico do Guarani acerta. O problema do jogo é o seguinte, além do equilíbrio, o espírito bugrino tem que ser de decisão. E decisão é aonde, Batista? Decisão é aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco a bola vai rolar. Ô, Batista. Oi, Tigrão. Fala que eu te escuto. Que hora que é o jogo, Batista? Olha, Às esse... 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Olha lá. É o Circo Bostock. Um circo que rodou o país e tinha um senhor de barba. Acho que era o proprietário do circo, não tenho certeza disso. E também penso que ele era o pai da menina. Ele falava da sessão do circo. E aí, na hora de falar o horário da sessão, entrava a menina. E essa gravação que nós ouvimos, a menina já tinha ficado moça, mas o comercial é anterior. Oi! É anterior a esse. Na estreia, preço único, só R$3. Estreia nesta sexta. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Ela começou fazendo essa propaganda, ela era garotinha, tinha uns 10 ou 12 anos e ela falava 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. O Bostock esteve em Campinas na última vez, não é Bostock. Fez uma campanha entre os cronistas esportivos da região. CH estava lá em Jundiaí e ele ganhou só um ingresso entre todos os cronistas da região, 120 inscritos. CH ganhou uma entrada especial no camarote. Chegou lá, o trapezista se chamava Índio e o mágico Paulo Sérgio. CH pulou lá de cima, quase morreu. E daqui a pouco o time do Guarani entra em campo para enfrentar o Mirassol. O Mirassol que tem Cássio Gabriel, Fabrício e Pedro Lucas. Os caras estão aí no top 10 dos jogadores que acertam mais finalizações no Campeonato Paulista. O Mirassol, que tem 15 gols marcados, é o time que mais finaliza por jogo, uma média de 13,8, e também o que mais chuta em direção no gol, média de 5,5. Guarani tem que se preocupar. E amanhã, torneio do interior, Ponte Preta enfrenta o Botafogo. Leandro Boles dá o recado, tá registrado. Jogo no Majestoso. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. O técnico Fábio Moreno deve mandar força máxima pro duelo contra o Botafogo pelas quartas de final do Troféu do Interior. Jogo acontece amanhã às 9 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. A única dúvida na escalação da Macaca está na lateral esquerda, entre Felipe Albuquerque e Jean Carlos. Ivan Quaresma, inscrito na lista A pro Troféu do Interior, não deve ficar à disposição para o duelo contra a equipe de Ribeirão Preto. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado. Amanhã, portanto, aqui na Bandeirantes, Ponte Preta e Botafogo, o que passar vai, portanto, às semifinais do Troféu do Interior. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, um grande abraço a você, um grande abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes, nossos ouvintes, e o WhatsApp pelo Brasil e pelo mundo. Ah, aí que tá o detalhe, hein? Alô, Alfredo do Proença, aliás, Aguinaldo do Proença, se vai ser 3-1. Ivan Felipe Gervasoni, Jardim Garcia, 2-0. Fernando do Parque Cidade, 2-1. Acácio do Proença, 2-1, torcida bugrina otimista. Alô, Ricardo de Balinhos, o Tião de Monte Alto. Atenção lá na casa do Rodrigão, lá no Flamboyant.
os bebungrinos reunidos, bebungrinos, Marcão, aliás, Marcião, Du, Rodrigão, Lecris, Oprama, a coisa tá pegando lá, hein? Da casa do Rodrigão do Flamboyant, um grande abraço para vocês e obrigado pelo carinho. Olha, no troféu do interior, partida paralisada aos 22 do primeiro tempo, o Ituano vencia 2-0 o Santo André, 2 gols de Gabriel Tagliari. E a energia não voltou. A partida vai continuar amanhã às 3 da tarde, hein? Começa aos 22 do primeiro tempo, claro, 2-0 Ituano. Vai ser a continuação. Lembrando que mata-mata, aliás é mata, né? Diz o Tigrão, mata do Paulistão, sexta-feira, às 19h30. Red Bull Bragantino e Palmeiras, 21h30 na sexta, São Paulo e Ferroviária do Morumbi. Olha, na Libertadores estamos no segundo tempo, lá no Uruguai, Estádio Centenário, Rentistas e São Paulo, empate de 1-1. O Orejuela marcou o gol do São Paulo e no começo do segundo tempo, o São Paulo perdeu pênalti com o Vitor Bueno chutando e o goleiro Rossi defendendo. Hoje tem Fluminense e Santa Fé, às 21 horas no Maracanã. E pela Sul-Americana, Ceará e Arsenal de Sarandi empatam 0-0 no Castelão. Segundo tempo em andamento. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Equipe técnica Bandeirantes, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Sérgio Ricardo e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 17, Pablo. 3, Thales. 50, Ayrton. 36, Eliel. Meia dúzia, Bruno Silva. 31, Rodrigo Andrade. E 10 para Andrigo. 7, Matheus Souza. 30 para Davó. 94, Júlio César. Rafael Martins é 1, Pablo 17, Thales 3, Ayrton 50, Eliel 36. Bruno Silva, meia dúzia. Rodrigo Andrade 31 e Andrigo com a 10. Matheus Souza 7, Davó 30. Júlio César 94. No banco, Gabriel Mesquita, Thiago Gallice, Matheus Ludic, Éder Ciola, Romércio, Titi, Bidu, Índio, Tony, Regis, Rafa Costa e Renanzinho. Mirassol do técnico Eduardo Batista. Alex Muralha 1, Daniel Borges 2, Renier 3, Carlão é 4 e Souza meia dúzia. 5 para Daniel, 7 Fabrício, 8 Neto Moura, 10 Cássio Gabriel, 11 Diego Gonçalves, 9 para Pedro Lucas. Alex Muralha 1, Daniel Borges 2, Renier 3, Carlão 4, Souza meia dúzia. Daniel é 5, Fabrício 7, Neto Moura 8, Cássio Gabriel 10. 11 para Diego Gonçalves, 9 para Pedro Lucas. No banco, 12 Zé Guilherme, 13 Samuel Santos, 14 Paraíba, 15 Aguiar, 16 Hernanes, 17 Eduardo, 18 Lucas Silva, 19 Giovanni, 20 Rafael Diniz Silva, 21 Rafael Macena, ex-Guarani, 22 Matheus Anderson e 23 para Cauã. Arbitragem do jogo. Árbitro do jogo, Thiago Luiz Scarancati. Assistente número 1 é o Daniel Paulo Zioli. O número 2, Alex Ribeiro. E no VAR, o VAR agora mudou, hein? O VAR agora é Vinícius Furlan. Isso mesmo, não é o Márcio Henrique de Góes. É o Vinícius Furlan que hoje vai ser o árbitro do VAR. Ele que vai estar analisando. Lá em Mirassol não acabou a luz, tá tudo legal. E por isso a gente vai acompanhar daqui a pouquinho a entrevista do técnico Alan Al. Eduardo Batista já falou e agora o técnico Alan Al dá suas explicações sobre o jogo. Que não foram bons nesse finalzinho de primeira fase, mas agora muda tudo, é outro campeonato, muda a mentalidade, muda até nível de concentração para essa partida. É um novo tipo de jogo? Boa noite. O próprio regulamento diz isso, né? Uma partida única, onde a gente briga com plenas condições de passar para a próxima fase, sabendo da dificuldade que é enfrentar o Mirassol fora de casa, pelo trabalho que vem sendo feito, mas a gente acredita sim que pode chegar numa semifinal, até porque não foram só os 2 últimos jogos que a gente jogou, tivemos bons jogos, bons desempenhos e bons resultados. Tá aí o técnico Alan Al e a ficha técnica do jogo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Tá tudo praticamente pronto, a gente já comentou muito sobre o jogo aqui, as escalações, enfim. O que eu acho desse jogo é o seguinte, o grande segredo é o espírito de luta que o time tem que ter, além da tranquilidade e consciência tática do jogo. Claro, evidente. Mas se não tiver espírito,
de decisão, não consegue passar para a próxima fase. E é nisso que eu estou apostando, Tigrão. E você, aposta no Guarani? Também estou apostando e resumo da seguinte maneira. Se jogar como jogou no primeiro tempo, por exemplo, contra o Palmeiras, atropela o Mirassol. Se jogar como jogou os 90 minutos contra a Inter domingo, será derrotado pelo Mirassol. A decisão é do Guarani. Já teve até programa de televisão com boa audiência com esse nome. Guarani, você decide. Tá tudo pronto no Maião, em Mirassol. A bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Vai começar a decisão e decisão é aqui na Bandeirantes. Guarani e Mirassol vão medir forças em Mirassol. O primeiro time do Guarani vai, portanto, tocando essa bola lá atrás no campo de defesa, né? Já fazendo ali uma espécie de trabalho de aquecimento. O mesmo procedimento foi verificado pela equipe do Mirassol. E o árbitro vai arredondando o seu cronômetro para iniciar a partida dentro de instantes. Quero mandar aqui um grande abraço ao Dr. Tomás. Dr. Tomás Antônio Capeleto é prefeito de Itatiba. Está curtindo o som da Rádio Bandeirantes lá em Itatiba. Um grande abraço, Dr. Tomás Antônio Capeleto, prefeito da cidade de Itatiba. Belíssima cidade de Itatiba, aqui na região de Campinas. Está curtindo o som da Rádio Bandeirantes. E lá no AM 1270, um grande abraço para o senador Antônio Belneto. Está em São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto. Está curtindo o som da Bandeirantes. Alô, senador. Grande abraço, hein? Muito obrigado aí pela audiência. Ele que conhece tudo a respeito de futebol e está curtindo o som da Bandeirantes. E você que está nos ouvindo pode mandar para cá suas mensagens. 971021493 971021493. Mande para cá suas mensagens. Guarani todo de branco para enfrentar o Mirassol todo de amarelo e o árbitro todo de azul. Saída de bola pertence ao time do Mirassol que está no centro do campo. Vamos acompanhar aqui um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Que Deus receba todas as vítimas e dê forças aos parentes para que possam suportar este momento de dor lancinante que é a perda de um ente querido. Vai começar o espetáculo e atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro, a bola está rolando em Mirassol. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre!
Domina o time do Mirassol, lançamento, Diego Gonçalves tocou pela esquerda, Pedro Lucas levantou na área, tirou a zaga, a bola voltou, dominou, Fabrício empurra o jogo lá pelo setor direito, vem Daniel Borges, dominou, limpou o pé canhoto, a batida vai embora no desvio pela linha de fundo, saiu em escanteio pro Mirassol bater. Jogada trabalhada lá pelo outro lado com o Daniel Borges, aliás, o nome dele está na lista da diretoria do Guarani e também de clubes do estado de Goiás. Escanteio pro Mirassol, o Cássio Gabriel vai bater. Começa pressionando o time do Guarani, o Mirassol que tem escanteio para ser cobrado pela esquerda. Vai tomando posição para o erguimento de bola, momento de grande expectativa. Guarani todo fechado lá dentro da pequena área. Autorizado Fabrício, pé direito fechado. Subiu Rafael Martins. Dá um tapa na bola, ela escapa e vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem para a bola Daniel Borges. Repõe tocando pela direita no campo de ataque, placar de 0-0. Comecinho da partida, bola recuada. Vem para Carlão dentro do círculo central. Bola aberta, lançamento por dentro, vai pela linha de fundo, saiu. Houve um desvio, houve um toque, a bola saiu, Ayrton vai para fora pela linha de fundo, é escanteio, novo escanteio para o Mirassol bater. Não quis saber de brincadeiras, o zagueiro da equipe do Guarani, né, Batista? Meteu a bola para fora, mas o árbitro entendeu como o último toque do jogador do Mirassol e deu tiro de meta para o Guarani, é 0-0. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 2 minutos e 40, time do Guarani vem para a bola, Thales cobra a falta, próximo do círculo central, tocando para Eliel na lateral, ele está aparecendo como titular do time do Guarani no lugar do Bidu, Bidu está no banco de reservas, é a porta do Alaão para este jogo. Matheus Souza tentou dominar do campo de defesa, vai para o solo, falta nele, o árbitro paralisa e marca, é falta para o Guarani. Vem para a bola Pablo, está autorizado, cobra, bate de perna direita, lança pela ponta, vem Matheus Souza por dentro para Rodrigo Andrade, dominou, foi pro solo, reclamou, o árbitro parou, falta nele. É falta para o Guarani bater. E o árbitro, inclusive, está muito perto do lance, né, Batista? A falta aconteceu em cima do Rodrigo Andrade, na disputa de bola ali no meio-campo. O Neto Moura cometeu a falta no número 31 do Guarani. Falta para o Bugre. O Andrigo está ali pertinho da bola para a cobrança. Falta para o Guarani bater pela direita. Campo de ataque. Lá vem o Bugre. Momento de grande expectativa. Vamos ver quem é que vem. Andrigo. Posicionado para a batida, Eliel saiu lá da esquerda, veio aqui para a direita, ele bate de canhota, 2 homens na composição da barreira. Andrigo, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça. Ayrton enfiou a testa, ela passou por cima do gol pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Mirassol bater. Para tentar surpreender a zaga do Mirassol, Ayrton foi lá no meio, tentou o cabeceio, mesmo desequilibrado, chegou a tocar. Nenhum perigo para a Muralha, que vai bater o tiro de meta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medal, João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas, Cirúrgica Popular. Bola dentro da grande área, vai sair jogando lá atrás com os pés, Rafael Martins. Ele rola para Ailton, levanta a bola de perna diretamente no campo de ataque. Tenta a retomada, o Mirassol tem um bugrino caído, o árbitro vai paralisar o jogo para o atendimento ao Matheus Souza. O Mirassol já está abrindo a caixa de ferramenta, hein, Batista? É a segunda falta dura, a primeira aconteceu do Neto em cima do Rodrigo Andrade e agora na disputa de bola o Souza cometeu a falta em cima do seu xará, o Matheus Souza, que está caído no gramado. O Mirassol está desfalcado, né, Marquinhos? Tem 3 titulares que não estão atuando e mais um reserva na partida de hoje. Quais são os jogadores ausentes? Danilo Bosa, Luiz Oyama e o Moraes, que são os titulares, além do Matheus Aurélio. E tem também o Vinícius, que está com uma contusão muscular, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campo
Campeonato Paulista 2021, quartas de final em Mirassol, no Maião. Mirassol 0, Guarani 0. Olha, Libertadores acabou lá em Montevidéu. Só um minutinho, Edu, bola cruzada na área, subiu lá atrás, afasta, tira o zagueiro, seguindo Edu. Olha, acabou Libertadores lá em Montevidéu, Rentistas 1, São Paulo também 1, hein? WhatsApp bombando, muito obrigado, Riva Berelé de Santa Rita do Passa Quatro, Daniel de Baton Rouge, Luziano, Estados Unidos, muito obrigado. O Wellington do São Fernando, de Toronto, Canadá, família Covise, o Paulo, Samira, Lucas e o Pedro e o Rodrigo do final 1423. Continue mandando para cá suas mensagens 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Dominando a bola no campo de defesa, Renier recolhe, rola para Daniel Borges, volta no Renier, centraliza para Carlão, virando lá na entrada da grande área, vem para Daniel, empurra na lateral para Souza, tenta levar, a bola escapa, sai, vai para a linha lateral, Pablo tem pressa, cobra, soltando para Matheus Souza pela direita, encosta, Daniel tira, é novo arremesso lateral, vem pela direita para fazer a cobrança, Pablo, pelo jeitão, vai lançar na área, autorizado, não, prefere o toque mais curto, pela direita para Matheus Souza, vem Rodrigo Andrade, pela ponta, pela direita, Pablo perdeu a bola e vem no contragolpe, lançamento, bola aberta para Pedro Lucas pela esquerda, chega bem lá atrás, tira, afasta, Ayrton, enfia tudo para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa favorável ao time do Mirassol. 7 minutos e meio passados, primeiro tempo, 0-0. Souza cobra, arremesso lateral para o time amarelo, levanta, vem Daniel, toca de cabeça, o Guarani tira. Recolhe no campo de defesa, Andrigo faz o passe em profundidade, bola lançada muito comprida, mas nem que o Matheus Souza tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Marquinhos? E aí realmente ficou mais fácil, né, Batista? Para a zaga do Mirassol, teve tranquilidade para se recompor. 0-0 primeiro tempo em Mirassol, por enquanto sem chuva, né, Batista? É, sem chuva em Mirassol, em Campinas. Está chovendo, tá chovendo. E vem na bola, lançamento, bola aberta pela ponta, Daniel não conseguiu chegar, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. Detalhe. Grande abraço para o Gustavo Matos, doutor Gustavo Matos, cardiologista. Bugrino da pele até o osso, tá curtindo o som da Bandeirantes, detalhe no ar. Quem tá com moral elevadíssimo lá em Mirassol é o Hernandes, com E. Tá com Covid o Moraes, que é um bolão. O Hernandes é o reserva imediato, tá jogando o Souza. E o Hernandes está no banco, mesmo com o titular fora com Covid. Isso é que é moral, o resto é brincadeira ou não? É verdade, Hernandes que jogou a última temporada para a Ponte Preta, né? Uma das piores contratações da Ponte nos últimos 30 anos. Bola pela esquerda, vem embora o time do Guarani no lançamento, bola aberta para Júlio César lá pelo setor esquerdo, chega primeiro, vem afastando, a bola foi recuada, vem para Alex Muralha, ele estoura, bate de perto à direita, mas erra o passe, sobra com o Andrigo virando para Pablo, ultrapassa a linha da metade do campo, se manda para levar a bola no ataque para Matheus Souza pela direita no meio de dois, tentou, não conseguiu, tira, afasta Souza, a bola sobra com o Mirassol, vem Pedro Lucas, domina, rola, lançamento de Souza na frente do campo de ataque para Cássio Gabriel, retoma o time do Guarani, vem Pablo, levando com a perna direita, batendo curtinho, entregando para Rodrigo Andrade, volta no Pablo, ainda mais atrás, vai começar de novo, tudo lá atrás, o time do Guarani com Thales, ele recua ainda mais, colocando dentro da grande área para Rafael Martins, estoura o goleiro, levanta no campo de ataque, a bola sobra na defesa do Mirassol, tira Carlão, rolando curtinho, vem por dentro, dominou Neto Moura, virou pelo lado direito, toca na bola, lançamento na frente, vem pela direita, Daniel Borges para fazer o passe, o árbitro para marcar. Uma entrada fortíssima no Júlio César, tá caído, tá sentindo, vai sair o amarelo. Daniel Borges amarelado numa entrada fortíssima, quase arrebenta com a canela. Ele entrou forte, pegando canela, pegando o peito do pé, uma entrada fortíssima.
Falta para o Guarani, o cartão amarelo para o lateral direito do Mirassol. Bem aplicado o cartão, né, Batista? Ele entrou solando, né? Maldosamente, o jogador da equipe do Mirassol, Daniel Borges. Eu já disse, né? O Daniel Borges, inclusive, está na lista do Guarani. Mas acabou cometendo a falta em cima do Júlio César. Cartão bem aplicado. Eu acho que o VAR vai recomendar a expulsão do Daniel Borges. Ele foi por cima da bola. Flagrante, olha lá. O VAR já está falando, olha lá. Os jogadores do Guarani, habilmente, inteligentemente, vão para cima do árbitro. Ele tirou o amarelo, até agora não deu. Não sei não, hein? Lance para cartão vermelho. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final, decisão no Maião. Mirassol 0, Guarani 0, Edu. Sul-Americana, encerrado no Castelão, Ceará 0, Arsenal Sarandi da Argentina também 0. Olha, de Fortaleza, o Carlos Stefanuto, o Gustavo Martinelli, o Carlos Pinto do Jardim Garcia, de Indaiatuba, o Beto, o papai dele, o Roberto, e a mamãe, Dona Cida. Alô, seu Roberto, Dona Cida, os pais do Beto, um grande abraço, muito obrigado. E lá na Conceição, número 40, nos ouvindo, o nosso muito obrigado ao famoso Nan. Alô, Nan, segura, Nan. Rádio Bandeirantes. Valeu, Nan. Paulo Pedro da Silva, Nan, voz de viludo, curtindo o som da Bandeirantes, um grande abraço. Não expulsou Daniel Borges, portanto apenas cartão amarelo para o lateral do Mirassol. E a falta para o Guarani. Guarani cobra. Lançamento pela esquerda no campo de ataque. Vem embora dominando, tentando a passagem pela meia. Andrigo. Ele tocou, a bola voltou, ele não conseguiu dominar. Veio com Alex Muralha, tira de perna direita. Vem Pablo. Pegou, dominou, levou. Vai margeando o campo e vai para o solo. Foi empurrado por trás, é falta pela direita, jogo muito pegado, muito picotado no começo da partida, hein, Marquinhos? E a reclamação agora, Batista, é dos jogadores da equipe do Mirassol, que o árbitro está parando muito a partida. Mas o fato é que a falta mais uma vez aconteceu. Sabe quem está ligado na Bandeirantes, Batista? Quem? Felipe, seu neto, e também Rodrigo Tomás, Batistão. Rodrigo Tomás, personal trainer, meu genro, e o Felipe, meu neto. Alô, Felipe, meu neto. Domina o time do Guarani. Andrigo, pé direito, cruzou na área. Carlão chega, tira. Jogou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. O último toque foi do jogador da equipe do Mirassol na tentativa da jogada aqui, ó, pelo lado direito. Ganha escanteio a equipe do Guarani. Tem Eliel, tem Andrigo, os dois perto da bola. 13 minutos, quase 14, primeiro tempo 0-0, o time do Guarani adianta suas fileiras, zagueirada na área, vem para a cobrança de escanteio, tomando posição, vai para a bola, o time do Guarani com dois candidatos para a batida, vamos ver quem é que vem, autorizado Eliel. Pé canhoto, levantou na área, vem de soco, Alex Muralha, tira. A bola sobra dentro da grande área, tira lá atrás Daniel. A bola volta com o time do Guarani pela direita, vem Rodrigo Andrade, levanta pela ponta direita para Eliel. Ele é lateral esquerdo, mas está na direita. Toca a bola, vem o time do Guarani. Vem Bruno Silva pela direita, a bola foi recuada, vem para o campo de retaguarda com Thales dominando. Entregando para Ayrton, ele recebe, faz um giro em cima da bola para voltar. A bola para Thales, ele toca pela direita no campo de defesa, vem Pablo, recolhe, domina, meteu o pé direito, levantou, bola longa, subiu a zaga, tira Carlão, a bola volta, sobrou com Bruno Silva, levantou na área, vem Davó, sai Alex Muralha. Saiu para definir, pegou firme, sem rebote, Marquinhos. Você viu que ele saiu já na proteção, né? Malandro, experiente, goleiro Muralha. Quando ele foi praticar a defesa, Batista, na disputa de bola com o atacante do Guarani, já levantou a perna direita para dizer, ó, não vem não que eu tô aqui. 0-0 o jogo, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
Domina o time do Guarani, Davó rolou para Andrigo, voltou para Davó, preparou a batida, escapou, rolou na entrada, era grande, era para Júlio César, tentou devolver para o Davó, deu na zaga, a bola voltou, sobrou, ele é o queimou pro gol, a bola voltou, Rodrigo Andrade, pé direito, bateu, pega Alex Muralha! Batida, entrada da área, pé direito, bateu firme. Rodrigo Andrade, Muralha pegou o Marcos Luiz. E não deu rebote, Batista. Na verdade, o jogador do Guarani tentou surpreender. Olha o Mirassol descendo aí. Domina o time do Mirassol, vem Fabrício, abriu para Daniel Borges, levou para a perna direita, perde lá atrás, chega bem Júlio César, recompõe, tirando, afastando, a bola vai para a linha lateral. Eu sigo com o giro do placar em Mirassol, no estádio Maião, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final no Maião. Mirassol 0, Guarani 0. Sim, Libertadores em Maracanã. Primeiro tempo de Fluminense e Santa Fé da Colômbia 0-0. Acabou no Uruguai. Rentistas 1, São Paulo também 1. Alô, Fábio Irata Bugrino. Um grande abraço. Paulão do Dic 6. O Cachorro Louco lá do São Fernando. E de Pedreiro, Jair. Alô, Jair. Diz que vai ser 2-0 Bugre. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Alô, João da JP, um grande abraço, João. Um abraço também para o Tuta. João e Tuta que comandam a JP, bugrinos da pele até o osso, ouvindo o som da Bandeirantes. Quero mandar também um grande abraço aqui para o Robson de Souza. Ele que é o gerente, comanda o departamento, o competentíssimo departamento comercial da Rádio Bandeirantes. Um abraço para todos os executivos de conta que colaboram bastante aqui com a programação esportiva da Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes como um todo. Alô, Robson, um abraço para você. Parabéns pela sua competente equipe. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até agora. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 18, primeiro tempo. Quem começa melhor a decisão? Guarani ou Mirassol? Até aqui 0-0 em CH. Eu pedi espírito de luta e espírito de decisão. Eu acho que os dois times estão se dedicando bastante. Muita transpiração, pouco futebol. Mas o Guarani está bem postado, está tranquilo no jogo, está controlando a partida, apesar do grande equilíbrio do jogo. Levantamento de Júlio César para Matheus Souza, de uma extremidade a outra. Na ponta direita, Matheus Souza tentou dominar, acabou se atrapalhando. A bola vai para a linha lateral em arremesso do campo de defesa para o Mirassol. Time do Mirassol vai sair jogando lá atrás do campo de defesa e você vai mandando aqui as suas mensagens para o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. O Edu Pinheiro vai colocar no ar as suas mensagens. Arremesso cobra o time do Mirassol, campo de defesa, Souza toca para Carlão, recolhe lá atrás o zagueirão, tocando, entregando por dentro, vem para Renier, de perna direita para Daniel Borges, ele vira o jogo, bola recuada outra vez lá na entrada da grande área, Renier para Carlão, Carlão domina, o time do Guarani adianta um pouquinho a marcação, Andrigo está ali marcando a saída de bola no campo de ataque, tira, afasta Renier, a bola no campo de defesa ainda vem com Daniel Borges, domina, margeando o campo, soltando na frente para Fabrício, a bola volta, recuo, vem para o campo de defesa, Renier, centralizando pela metade da quarta zaga, vem Carlão, domina, Davon fica lá na frente para tentar enxuriçar a defesa do time do Mirassol, que sai com Carlão dominando, abriu para Daniel Borges pela direita, rolando para Neto Moura, deu um tapa na bola por dentro e
enfiada de bola, vem pro jogo, pé direito, a batida. Pedro Lucas em cima da marcação, a bola volta reboteada da zaga do time do Guarani, vem para Souza, dominou, tentou o cruzamento, errou, tira Pablo, mas tira com defeito, mandou nos pés do Mirassol, vem Daniel, ele recua entregando para Renier, recebe, domina, abriu na lateral para Daniel Borges, tocou soltando a bola para Fabrício, vira em cima da marcação, escape, vem por dentro, levou na penta canhota, enfiou na área, dominou, Cássio Gabriel, pé direito, bateu, pega Rafael Martins, saiu para definir, pega firme, sem rebote, Marcos Luiz. É, como você disse, saiu para definir, Batista, só que na reposição, na hora da saída, Guarani errou mais uma vez. 0-0 primeiro tempo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 no Maião, em Mirassol. Empate até agora, olha o time do Mirassol, chegou na entrada da área, tira o time do Guarani. E a bola foi recuada lá para o campo de defesa, dá tempo de seguir com o giro do placar no Maião. Mirassol 0, Guarani 0, alô Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, olha, de Salvador o Paulo Redolfi, de Xinguará no Pará, José Cândido, o Elcio Cariocão lá do Rio de Janeiro disse que o Mirassol vai ganhar de 2-1. Alô Kellington e o seu pai Bugrino Marcão, alô seu Marcão, pai do Kellington. E olha quanta honra da Nova Campinas, Aguinaldo Marques e a sua esposa Bia. Um abraço para vocês, muito obrigado. Domina o time do Guarani, vem com Andrigo pela intermediária, bateu, bola rasteirinha, quem manda a grama, saiu Alex Muralha, pega firme, sem rebote. Bola para fora, para a linha lateral, o time do Guarani vem para a cobrança pela direita, Pablo, para Rodrigo Andrade, ele perdeu, recupera Cássio Gabriel, domina, centraliza para Neto Moura, enfiando pela meia direita para Fabrício, se manda, tenta levar em cima da marcação, vai para o solo, reclama, árbitro marca falta. Caiu camisa 7, Fabrício, falta, o árbitro paralisa a marca. Protestos dos jogadores bugrinos, mas o jogador do Mirassol está caído e a falta marcada. E eles querem cartão, né, para o jogador da equipe do Guarani, Batista, porque ele tabelaria com o Diego Gonçalves e este sim o cruzamento para o Pedro Lucas, que já estava no meio da zaga do Guarani. Derrubado o Fabrício, é falta para o Mirassol e o Cássio Gabriel está perto da bola. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. 23,5, primeiro tempo. Placar de 0-0. Vamos ver quem é que vem para a batida. Diego Gonçalves posicionado, Souza também. Diego Gonçalves, pé direito, bateu, explodiu no paredão bugrino. A bola caiu lá dentro da grande área, subiu o Thales, tira, afasta, a bola volta, sobra com o time do Mirassol. Diego Gonçalves recolhe, toca errado e aí falta no Matheus Souza. Cartão amarelo para o camisa 11. Diego Gonçalves, uma pegada forte. Mirassol não alivia, falta, o 7 do Guarani está caído, Marquinhos. Está caído, vai ser atendido ali pelo Dr. Wanderson, que é o médico do Guarani. O árbitro conversa com os jogadores do Mirassol e ele já deu o cartão para o Diego Gonçalves, número 11. E continua com o cartão na mão. 0-0, mas o jogo está muito faltoso, hein, Batista? Muito faltoso, jogo feio, picotado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Estamos ultrapassando metade do primeiro tempo. Metade já foi, Tigrão, 0-0. E quem está melhor do jogo até aqui? Ligeiramente superior ao Mirassol. Tem mais apetite ofensivo. Guarani muito organizado, não se expõe. Com a bola trata de jogar, mas o Mirassol é mais agressivo, mais vertical. Usa muito o lado direito de ataque, conforme a gente imaginava.
em cima do Eliel, né, tentando forçar ali sempre com 2 ou 3. E tá marcando toca para mim o Alan Al. Esse Souza, lateral esquerdo, número 6 do Mirassol, ele é horroroso. Mas horroroso. Ele errou todos os passes que deu até agora. E marca muito mal. O Guarani tem que jogar por ali. Tem que colocar 2 ou 3 jogadores no setor, fazer as triangulações em cima dele. Quem sai para cobrir é o Carlão, que já é veterano e um dia eu vi começar numa Taça São Paulo pelo Corinthians. Carlão, canhoto, forte, bom jogador, se posiciona bem, mas é lento. É ele que está saindo. Esse Souza, que substitui para mim o melhor jogador do Mirassol, que é o lateral esquerdo Moraes, que está com Covid, é muito fraco realmente. E o Guarani está explorando pouco o setor direito. Tem que, logicamente, botar carga por ali, no local onde há a maior vulnerabilidade da equipe da casa. Olha, o Matheus Souza está ali sendo atendido, o Alan Al, inclusive, está conversando com ele, parece que... Vai sair de marca, hein, Batista? Não dá não, hein? É uma pancada forte, está saindo, está sendo retirado de maca. Vamos ver o que é que vai acontecer, se a substituição será processada. Tem um jogador do Guarani que está ali à margem do campo. Vamos aguardar um pouco. Tá voltando o Matheus Souza. Tá voltando? Tá voltando, olha lá. Mancando e tal, mas tá voltando. Tá voltando, portanto, o Matheus Souza. É falta, campo de defesa. O que saiu de maca foi o Eliel. Foi o Eliel, não foi o Matheus Souza. Pancada na cabeça. E vem o time do Guarani, Andrigo pela lateral da grande área, recebe a marcação de Daniel Borges, recua, chamou Júlio César, recolheu, rolou atrás para Bruno Silva, domina, centraliza, soltando para Rodrigo Andrade. Ele volta para Tales, ingressa no campo de ataque, já faz o lançamento na linha de fundo, partiu da avó, pé direito, cruzou para trás, tiro, zagueiro, se surpreendeu, Matheus Souza. A bola acertou nele, foi pra fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Mirassol bater, Marcos Luiz. Ele não esperava, né, Batista, que a bola pudesse sobrar da forma que sobrou. E aí perdeu a chance o Guarani. Batista lá, desabou o Júlio César e já fez sinal de que não dá mais. 94 do Guarani, já balançou a cabeça, tipo, não dá mais. Uma pancada no tornozelo. Foi aquela dividida que ele tomou no início da partida com o Neto Moura, não foi não, Batista? Acho que foi, hein? O Neto Moura deu uma entrada violentíssima, até o Tigrão falou, olha, o VAR vai revisar o lance, o árbitro deu o amarelo em tempo real, o VAR revisou, não deu o vermelho, mas o jogador estava sentindo. E vai entrar o Renanzinho com a 35. Então, saindo Júlio César, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Entrando Renanzinho, camisa número 35, é isso? Isso, sai Júlio César, 94, entra Renanzinho com a 35. Olha aí, CH, a sua opinião, o que é que muda? Guarani perde um jogador muito cedo, né? Estamos com 28 minutos do primeiro tempo. Muda que o Renanzinho não está com ritmo de jogo, né? O Júlio César está jogando todas. A característica do Renanzinho encaixa no jogo, na posição, no setor, mas ele está sem ritmo de jogo, não é? Espero que ele não sinta a partida. E vem o time do Guarani, Rodrigo Andrade, rolou na área, vem pelo setor esquerdo, partiu o Andrigo, bola batida, sai Alex Muralha! Pratica a defesa na arrancada pela esquerda, o time do Guarani chegando por pouco. Não fosse a defesa do Alex Muralha, o Guarani teria aberto o placar do jogo, Marquinhos. E a pior ficou pro Davó, Batista, que na disputa de bola ficou caído lá atrás. Por isso a demora na reposição da bola pro Mirassol. 0-0 o jogo. Complete o seu raciocínio, por favor, diz aí, CH. Extrema por extrema, a única coisa que a gente vai ver na prática é o ritmo de jogo, ver se o Renanzinho entra bem. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Time do Guarani perde um jogador importantíssimo no esquema do técnico Alaal. Júlio César foi embora e Renanzinho tá jogando no lugar dele. Rocha Autopeças há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado.
Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. E vem na bola, lançamento pela esquerda, domina Diego Gonçalves, chega, rasga firme, Thales. Chega, tira, zagueirando. Ele tira, a bola já foi em cobrança de arremesso lateral cobrado. Vem Souza, lançou no fundo do campo, bola muito comprida. Fabrício não conseguiu chegar. Souza é muito ruim, pô. Tá louco. Ele é pior do que o Hernandes. Meu Deus, mais um erro dele. Esse é o 18º erro de passe dele. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, quase 31, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final no Maião. Mirassol 0, Guarani 0. Olha, a Série A2 hoje à tarde lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo 0, Portuguesa de Desportos 5. Um abraço pro Tacílio de Indaiatuba. De Dallas, do Texas, Estados Unidos, o Renato Borges, o Fernando Marinho de Souza e o Jonas de Jesus. Disse Jonas de Jesus que vai ser 3-1 Bugre. Bandeirantes. Olha, o jogo realmente tá muito feio. É o circo dos horrores. Jogo picotado, pegado, muita marcação e pouca criatividade. Domina lá atrás, vem no campo de defesa. Pelo lado direito, Renier recua, chama Daniel. Ele bate de perna direito, o time do Mirassol vai sair jogando lá atrás do campo de defesa. Vem Cardão, tentou o passe na frente, Rodrigo Andrade tirou a bola, sobrou com Souza. Ele puxa, vem pra dentro pra fazer o passe, erra. Rodrigo Andrade pegou, dominou, partiu na evolução da jogada com Matheus Souza por dentro pra Davó, ele puxa o contra-golpe, perde no rebote, voltou, dominou Bruno Silva, lançou pelo comando para Andrigo, para Davó pela direita, chega a marcação. Davó tá muito marcado, não tá conseguindo sair do cinturão de marcação a partir da intermediária do time do Mirassol. Vem dominando o Renier, capitão do time do Mirassol, domina lá pela direita. Ele ajeita a bola para fazer o passe, desistiu, prefere o recuo para Daniel. Rola pela quarta zaga, vem no campo de defesa. Carlão dominando, abrindo na lateral, vem Diego Gonçalves. Por dentro, sai o Souza pela lateral para fazer o passe por dentro para Cássio Gabriel. Volta para Diego Gonçalves, dominou. Pé direito, inverte da esquerda para a direita, para Daniel Borges. Ele domina no campo de ataque, mas toca recuado. A bola vem para o campo de defesa. Daniel recebe, recua, empurra, chama Carlão. Carlão para Daniel. O volantão do Mirassol domina, bate de perna direita para Renier. Afundou lá pela ponta direita. Vem para Fabrício atrás. Lançamento Neto Moura por dentro. Tira. Afasta Ayrton. A bola volta pela direita. Renier toca a bola de cabeça para Daniel Borges. Volta pela meia direita. Neto Moura. Lançamento espichado da direita. Na ponta canhota para Souza, bateu mal, muito mal, muito mal. Souza foi cruzar, o lance é grotesco, estapafúrdio, realmente. Ele bateu na bola, chama da orelha da bola, né, Marquinhos? Mandou quase fora do estádio. Tratou mal a bola, né, Batista? Pegou muito mal, melhor para a equipe do Guarani. Batista, e lá em Hortolândia, o Manteiguinha na Temaqueria tá te ouvindo, mandando um abraço. E o Daniel Rosolém, audiência total também lá em Hortolândia, Batista. Opa, grande abraço aí em Hortolândia, grande audiência da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. Muito obrigado aí pela fantástica audiência. Domina no campo de defesa, o time do Mirassol vai sair jogando, placar de 0-0, o tempo passando 34 minutos do primeiro tempo. Empatando, vai para pênalti. Se manda no campo de defesa, vem Neto Moura. Ele faz o giro em cima de Andrigo, marcando a saída de bola e virou o jogo lá pela ponta direita no campo de ataque para Fabrício. Na enfiada, ele jogada lá para dentro da grande área para ninguém do Mirassol.
A bola vem fácil para os pés de Rafael Martins. Ele pega agora e vai sair jogando sem muitas opções, porque o Mirassol deixa 3 jogadores amarelos lá na frente, marcando a saída de bola do time campineiro. Saiu com Pablo. Ele bate, ele perto à direita, levanta no campo de ataque, bola cumprida. Carlão tira de cabeça, volta para Rodrigo Andrade. Matou no peito, jogou na grama, fez o passe aberto para Matheus Souza. Ele vem embora, recebe na perna direita, a marcação em cima dele. Tira Souza, a bola volta pela esquerda, não conseguiu dominar Rodrigo Andrade. O árbitro marca falta no Diego Gonçalves, vai sair cartão amarelo para o Rodrigo Andrade. Para o Rodrigo Andrade, né, Batista? Cometeu a falta no Diego Gonçalves. No lance anterior, ele já tinha até pedido desculpas para o árbitro, porque ele tinha feito a falta no Fabrício. E agora tomou cartão amarelo Rodrigo Andrade do Guarani. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final. Quem passa por esse jogo vai à semifinal da competição no Maião. Mirassol 0, Guarani 0. Libertadores em primeiro tempo, Maracanã, Fluminense 0, Santa Fé da Colômbia também 0. Alô, Tony de Hortolândia, Giovanni Crislaine do Jardim São Domingos, do Aurélia, o Miguel e de Araraquara, o Rodolfo e a esposa Valéria, torcedores da Ferroviária. Estão dizendo aqui que sexta-feira a Ferroviária desbanca o São Paulo em pleno Morumbi. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Domina no campo de ataque, Andrigo puxa o contra-golpe rápido do time do Guarani. Bola aberta lá pela ponta canhota, ajeita, tenta a passagem, vai em cima da marcação o time do Guarani. Cruzamento na área para Davó, vem de cabeça Carlão para afastar e tira. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Diego Gonçalves, tenta levar no ataque, chega, tira lá atrás. Afasta, vem dominando o Rodrigo Andrade, levanta, ele perto à direita, bola aberta lá pela ponta, vai para fora. Elião não conseguiu chegar. É arremesso lateral já cobrado, tem pressa o time do Mirassol, vai sair jogando no campo de defesa, 37 da primeira etapa, 0-0. Domina no campo de defesa, vem Souza, trabalha, recua, chama Carlão, o time do Mirassol fica tocando a bola lá atrás no campo de defesa. Vem para a bola Renier, tentou lançar, erra o passe Bruno Silva, pegou, dominou, soltando no ataque lá pela ponta canhota para Renanzinho, ele encara a marcação, saiu da marcação, trabalhou pela lateral da grande área, perdeu a bola, Renanzinho na individualidade, recupera a posse de bola, vem Fabrício, marcação de Bruno Silva, recua, solta lá atrás, vai começar de novo, Renier bate, ele perto à direita, levanta no campo de ataque para ninguém. Guarani e Mirassol estão testando para ver quem é que erra mais. Vem Rodrigo Andrade, bola recuada, ele escorregou, veio para a área. Rafael Martins bate de perto à direita, levanta no campo de ataque, responde Carlão. O árbitro para marcar impedimento no ataque do Guarani. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, 38, 0-0, vai ficar assim para o intervalo em CH. Tem bastante tempo para que haja gols na partida. O problema é que os times têm muita disposição, estão brigando pra caramba, mas é só trombada. Erros de passe dos dois lados é uma coisa absurda. Vem embora o time do Guarani, Renanzinho dominou, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Experimentou de longa distância, errou completamente, seguindo o CH. Então há muita disposição e muita trombada, né, Batista? A qualidade técnica, se os dois volantes do Guarani, com essa marcação de saída de bola, os dois zagueiros do Guarani não conseguem jogar e nem os laterais. Aí o Andrade e o Bruno Silva, eles precisam aparecer mais. Se não carregar essa bola na frente, vai ficar essa ligação direta o jogo todo. O Andrigo muito marcado, não consegue jogar. É um jogo que tecnicamente não agrada, Batista. Saiu o cartão amarelo, uma falta no Eliel, Fabrício foi amarelado, hein, Marquinhos? Isso mesmo, Batista, Fabrício amarelado,
Fabrício também bate até na mãe, hein? Eles estão jogando, Mirassol e Guarani, uma coisa assim meio parecida até com o futebol. Agora, futebol não é, hein? Tem soco, pontapé, rabo de arraia. É um negócio grotesco. Não dá para entender, né? Tem que colocar a bola no chão. O Guarani, se tiver aí um tostãozinho de bola, consegue vencer o Mirassol, que não vai apresentando nada, absolutamente nada até aqui. Levantamento de bola lá na frente, tira o time do Guarani, vem pro contragolpe no campo de defesa, Bruno Silva. Lançou por dentro, vem para Davon, Davon com dificuldade, erra o passe, tenta a recuperação pela esquerda. O árbitro não marcou a falta, o Guarani pediu falta em cima do Eliel. A bola sobrou com o Andrego dentro do círculo central, abriu na lateral pela direita, Guarani não tem velocidade. Pablo para Matheus Souza, voltou no Pablo, para Andrego, tentou girar em cima da marcação, conseguiu para Rodrigo Andrade, enfiou no fundo, passe mal executado. Matheus Souza até que foi, mas não conseguiria chegar. É tiro de meta para o Mirassol bater. E aí não deu, né, Batista? Melhor para a equipe do Mirassol. Alguma vez você já tentou um lançamento assim no fundo, Batista? Tentei lançamento no fundo, mas o nosso ponta estava com um furúnculo e tentou chegar, mas não conseguiu. Entendi. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João, 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Pablo faz o lançamento para Matheus Souza, chega Souza na marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Pablo vai para a bola para fazer a reposição, 41 minutos passados, etapa primeira, ninguém mexeu no marcador até aqui, vem para a bola pela direita o time do Guarani para fazer a reposição, 41, estamos caminhando para 42, já sai jogando o time do Guarani, vem com Bruno Silva, empurrando pela esquerda para ele, dali para Renanzinho, volta no Bruno Silva, arma o time do Guarani pela meia esquerda, faz o lançamento por dentro pela meia direita para Thales, na enfiada de jogada pela meia direita, vem para Matheus Souza, volta no Pablo, dominou para Rodrigo Andrade, abriu para Matheus Souza, dá um tapa com o lado interno do pé direito por dentro, pela meia direita para Davon, chega a marcação. Recebe lá atrás, vem Diego Gonçalves, recuando e tocando a bola para Neto Moura, virou na lateral pela direita, Daniel Borges toca, recua, vem pela meia direita para Renier, volta a bola lá para dentro da grande área para a Muralha, ele entrega pela esquerda, vem no campo de defesa, dominando o Souza, desiste de atacar, volta a bola para Carlão, Carlão domina na entrada da grande área para Renier, pela direita para Daniel Borges, recebe, domina, recua, toca no campo de defesa para Renier, centraliza na entrada da grande área, vem para Carlão, Carlão tocando pela esquerda no campo de defesa, vai sair jogando o Daniel, médio volante recuado, jogando entre os zagueiros, volta a bola para Carlão, Carlão para Renier, ele domina pela direita, bate, ele penta a direita, lançou na frente para Fabrício, Fabrício para Daniel Borges, levou por dentro pela meia, rolou no comando para Neto Moura, fez a enfiada pela esquerda, acima da Souza, enfiou o pé na bola, lançou para Diego Gonçalves, pé direito, cruzou na área, Thales tira, expulsa a bola da área e o Guarani vem com o Renanzinho para armar o contragolpe no campo de defesa, erra o passe, acabou dando certo porque o Mirassol não pegou, Andrigo foi quem pegou lá pela esquerda, marcheando o campo, ele sai, vem por dentro, faz o passe, levantou para Matheus Souza, dominou para Rodrigo Andrade, tentou girar, abriu Pablo, lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, tira Carlão, a bola volta, Bruno Silva dominou na intermediária adversária, abriu lateralizando a jogada para Pablo, para Rodrigo Andrade, para Pablo, para Rodrigo Andrade, no meio do caminho aparece a marcação, tira o time do Mirassol, sai jogando no campo de defesa, lançamento cumprido para ninguém, vem lá atrás Ayrton para afastar, posse de bola outra vez do time campineiro, hoje todo de branco, Bruno Silva, curtinho para Rodrigo Andrade, mata a opção de ataque. O time quase inteiro no campo de ataque, ele recua a bola
para recompensar com os zagueiros. Domina Ayrton, vem para a primeira metade do círculo central. Virando pela direita para Pablo. Ele de perna direita para fazer passe, soltando dentro do círculo central para Bruno Silva. Voltou para Ayrton. Lançou no campo de ataque pela meia. Chega na marcação, tira o Mirassol. Diego Gonçalves lançou pelo comando, reclamou de uma falta. Pedro Lucas, o árbitro não marcou. Vai sair jogando lá atrás o time do Guarani na entrada da grande área. Vem Ayrton, rolando curto, entregando, soltando no campo de defesa. Vem Bruno Silva na lateral para Eliel. Ele domina, recebe, recua, a bola volta para Ayrton, domina pela metade da quarta zaga, trocando a bola de lado. Vem centralizada na zaga central, bola recuada para Rafael Martins. Levanta, erra o passe, tira Daniel. A bola com Diego Gonçalves pela esquerda, ele faz o giro em cima da marcação de Matheus Souza, tocou por dentro, antecipa bem Thales, perfeito para tirar, afasta, recupera a posse de bola, Thales levantou no campo de ataque para Davó, partiu na evolução, vai pela ponta direita, rolou para trás, vem para Andrigo, não conseguiu pegar, ele vai para cima, marca e comete a falta em Daniel. É falta no campo de defesa para o Mirassol. Mais 3. Tem coisa que é legal. Sim. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. E Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Diego Gonçalves domina no campo de ataque, faz a soltura de bola na entrada da grande área. Vem lá atrás, tira, afasta Matheus Souza, recompondo, vem no contragolpe. Domina Davó, tentando puxar o contragolpe rápido pela direita, vai para o solo, reclama de uma falta, o árbitro não marca, deu falta para o time do Mirassol com Souza na batida. Cobrou por dentro, Cássio Gabriel enfiou no comando para Pedro Lucas. Chega a marcação, o time do Guarani vem bem lá atrás. Afasta Eliel, ele joga contra o corpo de Fabrício. A bola voltou perigosamente, Eliel joga para fora, para a linha lateral. É arremesso de graça para o time do Mirassol pela direita. Vem no campo de ataque para fazer a cobrança. Daniel Borges pela direita na marca de 47. Vai terminar daqui a 1 minuto o primeiro tempo, 0-0. Time do Mirassol todo adiantado, o zagueirão tá lá na frente, é o Carlão, levantou para dentro da grande área, passa por cima da cabeça do Pedro Lucas, passa também pela defesa do Guarani, vai fora, é tiro de meta para o Guarani bater. O Ayrton subiu junto com o Pedro Lucas, a bola passou pelos dois e foi embora. Tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo, 0-0, Batista. Finalzinho do primeiro tempo, vem aí um intervalo inteligente do Rádio Brasileiro com Edu Pinheiro, já. Rafael Martins, ele bate o tiro de meta e o árbitro apita, termina a primeira etapa no Baião. Mirassol 0, Guarani 0. E vem aí um intervalo diferente, inteligente do Rádio Brasileiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, amigo Batista. Manda um abraço aqui para Camila, Manu, Marina e o amigo Jupião, assinado do Bugrino. É a primeira vez que eles estão ouvindo pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, viu, a vocês. Camila, Manu, Marina, Jupião. Alô, do Bugrino. Obrigado. Olha, 0-0, a TV, quando tem gol, a TV, né, convida o autor do gol. E agora, qual será o critério, hein, Marcos Luiz? Esperando, né, Edu, para que possamos ouvir ali os jogadores que estão deixando o gramado lá no Maião, em Mirassol. Por enquanto não chove, né? A impressão que dá é que o tempo lá é quente, tá todo mundo com camisa, e o primeiro que vai falar é exatamente o Matheus Souza, atacante do Bugre, sobre esse primeiro tempo. Ele que foi bastante caçado pelos jogadores do Mirassol e vai falar, claro, do resultado, pelo menos até agora, 0-0, um resultado legal. Difícil e sabia que também podia ser aproveitado esse lado direito aqui. Tá faltando sustentar um pouquinho mais a bola lá na frente e caprichar no passe final ali pra gente poder fazer o gol e abrir o placar. Caprichar no passe final, isso quer dizer o quê? Fazer gol, é ou não é, Edu?
Pois é, tá difícil, hein? Jogo muito mascado. Alô, Marcos Bugrino, Jardim Flamboyant. Vocês dão sorte ao Bugre, né? Nosso muito obrigado. E vai ser 1-0, segundo o Marcos Bugrino, do Jardim Flamboyant. Bem, vamos comentar então. Intervalo, olha, o Guarani, como está jogando o Guarani, hein, CH? Olha, Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton e Eliel. O Bidu está no banco. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Matheus Souza, Davó e entrou com o Júlio César, número 94. Mas aos 28 minutos, Júlio César sentiu, entrou Renanzinho. Um detalhe aqui que já tomou cartão amarelo. Do Mirassol, Daniel Borges, o Diego Gonçalves e o Fabrício. Do Guarani, amarelado Rodrigo Andrade. E aí, CH, 0-0. É um jogo que o espírito de luta está aflorado nos dois times. Eles realmente estão levando a partida a sério, estão jogando com vontade, mas a inspiração está abaixo de zero. Só trombada, passe errado, e aí vai ficar o Guarani, vai ficar o Mirassol jogando até amanhã cedo e não vai acontecer nada no jogo. Porque não há uma condição técnica, uma troca de 3 passes de maneira correta. Os times muito afobados, alguns jogadores confundindo vontade com afobação, aí fica complicado, né? Os dois times marcam saída de bola, alguns jogadores estão errando demais além da conta, mas não falta vontade. Só que só com o espírito de luta, nem Mirassol nem Guarani vão conseguir tirar o placar do zero. Minimamente ter um pouco de tranquilidade, de condição técnica, de construção das jogadas. Guarani tenta sair jogando, o Mirassol marca a saída de bola, os dois volantes do Guarani estão encaixotados, é ligação direta toda hora, aí os sanguinários dos zagueiros do Mirassol estão engolindo o Davó e o Andrigo lá na frente, por causa de tamanho, de força física, aí fica difícil quando a bola vai na ligação direta, o Guarani não consegue construir. Do lado do Eliel, a gente conhece a característica. O Pablo desse lado está tendo um pouquinho de liberdade, mas também não está fazendo uma grande partida. Então, o 0-0 foi a cara do primeiro tempo. Qualidade técnica abaixo da linha da miséria. Muitos erros de passe, nenhum time mereceu tirar o 0 do placar. Não está faltando vontade. Então, a minha preocupação é a seguinte, Edu. A minha preocupação é a seguinte. Todas as vezes que o Guarani está precisando que o treinador bote a cabeça para funcionar, eu fico preocupado, porque vem besteira. Só tem um jogador que pode dar um acréscimo de qualidade para mudar a história desse jogo. Chama-se Regis. E quem ele vai tirar para colocar o Regis, hein? Quem? Só tem um para tirar, que é o Matheus Souza. E por que o Matheus Souza? Porque esse lateral esquerdo aí, que o cara, o Hernandes, que jogou na Ponte, para ser reserva desse cara aí, precisa estar muito mal, hein? O tal de Souza. Horroroso. Então, como ele descendo não vai acontecer absolutamente nada, o Pablo e mais um cara do meio, é só reposicionar que dá conta. É o jogo que está mostrando isso. Então eu voltaria com o Regis, não é? Para tentar uma coisa diferente, uma aproximação, uma bola no chão, um toque de bola, uma bola parada. O Regis é um cara diferente. Então é a única coisa que tem no banco de reservas, na minha modesta opinião, para o treinador dar um ganho de qualidade. Porque do jeito que está, Edu, com essa ruindade dos dois times, a partida vai para os pênaltis. Alô, Tony de Hortolândia, diz que o Guarani vence 2-1. Tony de Hortolândia. Falei seu nome, hein, Tony? Não falei? Se não falei, falei agora, com muito prazer. Tony de Hortolândia, tá bom? Olha, é o seguinte, pela Libertadores, acabou Rentistas 1, São Paulo também 1. São Paulo perdeu pênalti no começo do segundo tempo, o goleiro acabou defendendo. Intervalo do Maracanã, Fluminense 0, Santa Fé da Colômbia também 0. Pela Sul-Americana acabou Ceará 0, Arsenal de Sarandi também 0. E nós estamos no primeiro tempo em Goiânia, Atlético 0, Palestino do Chile também 0. E pelo troféu do interior lá em Itu, aos 22 do primeiro tempo, faltou energia elétrica e não voltou mais, hein? Mas o Ituano fez 2 gols no comecinho. A partida vai continuar amanhã, às 15 horas, e vai começar a partir dos 22 minutos do primeiro tempo. Intervalo, hein? Já já o Tigrão vai falar. Mirassol 0, Guarani também 0.
Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, muito obrigado, que sempre carinhoso, muito agradecido, viu? Tá chovendo aqui, Jossa? Você tá chovendo? Mas não tô ouvindo, rapaz. Tá fraquinho, né? Ó, se tiver chovendo no seu bairro, manda pra gente aqui o WhatsApp, tá bom? 97102-1493. Aqui tava chovendo e agora já choveu. É, mas não sabe o que acontece, minha senhora? Mas eu não tô ouvindo aqui, pô, tá muito fraco. A Defesa Civil falou que ia chover e tal, 90% de chuva, não sei quantos milímetros, mais nada, tá fraco. 97102-1493. Diga se no seu bairro está chovendo, hein? Olha, 15 minutos, Rodrigo Andrade. O chute foi fraco, mas a oportunidade foi boa. Ih, tá piscando tudo aqui, hein, Joelson? Começou a piscar tudo aqui, gente. Ih, só foi os palavras. Vamos lá. Boa oportunidade para o Bugre aos 15 minutos, hein, Batistão? Ele é o queimou pro gol, a bola voltou, Rodrigo Andrade, pé direito, bateu, pega Alex Muralha, batida, entrada da área, pé direito, bateu firme, Rodrigo Andrade, Muralha pegou. Alô, Clebinho Siqueira de Hortolândia, diz que no susto vai ser 1-0 pro Guarani, deixa eu ver aqui, eu não sei o que tá pior no jogo do Guarani, ou a narração da televisão, hein? É o Carlos de Hortolândia. Abraço, meu Carlos. Muito obrigado. Márcio de Rio Preto, ligado na Bandeirantes, hein? Muito obrigado, João de Sumaré. Alô, João. Muito obrigado. José Maurício. Que jogo ruim, hein, seu Edu? Eliel, mais uma invenção do Alan. Boa noite, Edu. Manda um abraço para os bugrinos de Valparaíso, São Paulo. Rodrigo Rocha, Duda, Fred e o Márcio. E aí, Nações e Sumaré. Vamos, Bugre. Quer dizer, tem gente lá em Valparaíso, Rodrigo Rocha, Duda e Fred, e de Nações, Nações em Sumaré, um bairro de Sumaré, o Márcio, né? Como é que é o Parque das Nações? O Joelson aqui me corrige. Obrigado, viu, Joelson? Adivinha onde o Joelson mora, tá? Olha, a melhor chance do jogo, acho que foi essa, foi um cruzamento, gente. E o Alex Muralha, goleiro do Mirassol, ele dá ele aterriza e disputa a bola com o Davó. Davó ia fazer o gol, hein? Foi a grande oportunidade, 29 primeiro tempo, Batistão. E vem o time do Guarani, Rodrigo Andrade, rolou na área, vem pelo setor esquerdo, partiu Rodrigo, bola batida, sai Alex Muralha. Pratica a defesa, na arrancada pela esquerda, o time do Guarani chegando. E foi só, hein, eu juro que eu me esforcei o máximo pra tirar aqui 2 lances, hein. Léo, que é? Léo 2, Bugre 0, manda um beijão pro meu amor Luci. Não, mas pera um pouquinho, é seu amor, né? Seu amor, a Luci é o Fabrício de Chicago. Seu Fabrício, o senhor vai me complicar, o senhor me desculpe, hein? A Luci, namorada do Fabrício de Chicago, hein? Tá bom? Acho que tá resolvido, né, Fabrício? Não ficou nenhuma dúvida não, hein? Vamos lá, 22 horas em Campinas, intervalo, hein? Quartas de final, Paulistão, Mirassol 0, Guarani 0, mais agora. Valdemir Gomes. O famoso Tigrão, é com você, Tigrão. Edu e amigos da Bandeirantes, o primeiro tempo tecnicamente muito fraco, eu acho que os times, claro, sabendo que é um jogo eliminatório, que é mata ou morre, né, com alguns cuidados, além do que seria normal a gente esperar, além do que a gente poderia imaginar que fosse acontecer. Se quer ver um detalhe, a zaga do Mirassol é uma zaga pesada, né, do Renier e o Carlão. A zaga bem postada, se posiciona bem e tal, mas ela é lenta e pesada. E tenta sair jogando com esse Souza aí pelo lado esquerdo, que é o pior jogador em campo, e isso causa um prejuízo enorme para o Mirassol, porque o melhor jogador, por coincidência, é o titular dessa posição, o melhor jogador do time para mim, que é o Moraes. Ele está fora, está aí cumprindo a quarentena por conta de ter sido contaminado pela Covid-19. E esse cara é ruim de bola, ele não tem domínio, ele passa mal a bola, ele está assustado, ele está nervoso, ele errou todos os passes que deu,
E o Guarani não aperta a saída de bola do Mirassol, como nós vimos em outras oportunidades. E por que é que o Guarani não adianta a saída de bola? Porque ele está marcando um pouco atrás, está marcando da intermediária para trás, exatamente para não se expor a uma bola comprida. Claro que se você põe 3, 4 jogadores marcando a saída de bola, falta gente no meio-campo, falta gente para recompor, e aí se a bola passa, claro que a possibilidade de quem tem o domínio dela, ou seja, quem saiu jogando lá de trás, no caso o Mirassol, pode pegar aí de mano. E o Guarani está sempre querendo ter superioridade numérica de jogadores dentro do seu campo. Que o Mirassol não vai com todo mundo e o Guarani marca com todo mundo. Eu acho que é um erro, porque um time com uma defesa assim, com uma dificuldade para sair jogando e com um meio de campo que não está se apresentando também para receber a bola, né? O Neto Moura a gente conhece de outros carnavais, o jogador até que passa aqui, dá um toque ali, um tapa ali, mas um jogador sem intensidade, e que também erra passes, que também é facilmente marcado porque ele tem pouca mobilidade. Então, tem dificuldades o Mirassol para trabalhar essa bola de trás para frente, e se o Guarani adianta e marca a pressão, faz a chamada marcação alta, claramente ele vai induzir o Mirassol a erros. Claramente ele tem a possibilidade de roubar essa bola na saída e aí estará próximo do gol do Mirassol. Então, quando a gente não vê acontecer essa marcação sob pressão, hoje chamada de marcação alta, é porque o time que não está praticando essa marcação, ele está querendo levar o jogo meio que na cautela. E é isso que eu vi do Guarani, apesar de 2 bons chutes a gol, né? Eu vi muito pouco de intensidade. Usa ali o lado direito, teve um excelente cruzamento do Davó pelo lado direito, mas a zaga nesse momento estava bem postada e rebateu. Ela até volta em cima do Matheus Souza, mas pegou ele de surpresa, tá? Mas é muito pouco. E o Mirassol, que também aparentemente tomou mais a iniciativa, teve muito mais tempo com a posse da bola, mas também não consegue penetrar. Não tem qualidade nem pelas beiradas e nem pela faixa central para perfurar o bloqueio do Guarani. Então tivemos um primeiro tempo muito fraco tecnicamente e onde o Guarani também não fez prevalecer, de repente, até uma melhor condição técnica e não se esforçou para tentar em nenhum momento dar essa pressão no Mirassol. Aí, com 2 times, um respeitando demais e o outro respeitando um ainda mais, foi fácil imaginar que o jogo se arrastaria no 0-0 no primeiro tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Começa o segundo tempo. Fique ligado aqui na Bandeirantes, a emoção do jogo. E o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! Vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Domina no campo de defesa o time do Mirassol. Vem pra bola Daniel. Rolando pra Carrão. Ele estica a bola, levantando no campo de ataque. Vem lá atrás, Thales tira. Reboteada, a bola sobrou lá pelo setor esquerdo. Diego Gonçalves puxou, arrumou o pé direito, levantou na área para Daniel Borges. Chega bem lá atrás, Eliel. Esticou a perna, tirou o pão da boca do Daniel Borges e saiu em velocidade pela esquerda com Andrigo margeando o campo. Recolhe, domina, levou na perna direita, preparou o passe, rolou por dentro. Vem para Bruno Silva, domina, solta o jogo na lateral pela esquerda, Eliel para Andrigo.
Rodrigo dominou, levou para trás, vem recuando, toca tudo lá para trás. Recomeça com o Ayrton, recomeça no campo de defesa, soltando pela direita Rodrigo Andrade. Na lateral, sai pela direita no campo de ataque, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Bruno Silva tentou o passe, errou. Recupera o time do Mirassol, Cássio Gabriel, gira o corpo em cima da marcação, toca a bola curta. Marquinhos, alguma alteração para o segundo tempo? Nenhuma alteração, os dois times com a formação que terminou o primeiro tempo, Batista. E aí, Tigrão, fosse você o treinador, mexeria no Guarani até aqui 0-0? Não, ainda não, até porque ele foi obrigado a queimar uma muito cedo com a contusão do Júlio César. Não trocaria mesmo porque as opções de banco não oferecem lá grande possibilidade assim de alteração do panorama da partida. E talvez pela timidez, total timidez do Eliel no jogo, talvez daqui a pouco o Bidu, renegado nessa partida, rejeitado, mas muito mais jogador do que o Eliel. E o jogo até agora está mostrando isso. E para você, CH, faria alguma alteração no Guarani? Não está errado voltar com o mesmo time. A única coisa que eu enxergo para fazer algo diferente, para jogar tecnicamente o time para cima, é colocar o Regis no jogo. Mas ele deve ter, pelo menos eu espero isso, né? Ele deva ter reposicionado o time. Vamos acompanhar o início do segundo tempo para ver se o professor Alau mexeu na parte de posicionamento dos jogadores. Vamos aguardar. Vai mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp. Rodrigo Andrade, ele domina o time do Guarani, toca a bola, placar de 0-0. Rodrigo Andrade levou para a lateral pela direita, a bola escapou para a linha lateral, saiu. É arremesso, vem Souza para fazer a cobrança. Lançou, errou, vem Rodrigo, domina, recebe e recua. Toca no campo de defesa, vem Eliel. Deu um tapinha na bola para Renanzinho do lado esquerdo, ele gira em cima da marcação, levou na peta direita, chegou o segundo marcador, ele centraliza para Rodrigo Andrade. Abriu na ponta pela direita, dominou, bateu Souza, vai para cima da marcação, levou para o fundo. Parou, girou, pé direito, cruzou na área, veio para a bola, toca nela de cabeça lá dentro da grande área, Eliel. A bola voltou, sobrou, tira, afasta Daniel. E vem no campo de ataque o time do Guarani para outra vez pegar pela esquerda. Ayrton domina, rolando, soltando o jogo na frente. Bruno Silva pela meia direita para Rodrigo Andrade, abriu na lateral pela direita. Vem embora na marca de 4 minutos e meio da etapa final, 0-0. Tentou levar pela direita Pablo, chega a marcação, Souza toca para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Pablo. Está autorizado, faz a reposição. Lançamento para Davó em cima da marcação, chega lá atrás, vem Carlão, tira, estoura, a bola subiu, caiu na área. Renanzinho vai para cima, chega, tira. Afasta de qualquer jeito lá dentro da grande área, Daniel Borges. Bola perigosa, viva na entrada da área, confusão imensa. A bola pela esquerda, lançamento errado. Tocou mal o time do Guarani, cedeu de graça o arremesso lateral para o Mirassol. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final. Estádio José Maria Campos Maia, o Maião, Mirassol 0, Guarani 0, Edu. Libertadores, hein? Partida encerrada faz tempo. Rentistas Uruguai 1, São Paulo também 1. Alô, Santa Genebra. Olha, diz aqui os ouvintes, Santa Genebra tá chovendo, hein? Obrigado pela informação. Chove no Santa Genebra. Márcio de Rio Preto, João de Sumaré. Alô, José Maurício. Seu Edu, que partida ruins aqui o José Maurício. Obrigado pela audiência, José Maurício. E um abraço para o Robertinho Constantino, tá curtindo o som da Bandeirantes e ele mandou aqui uma mensagem, falou: Batista, tenho certeza que lá no Torneio da Cana, em São Joaquim da Barra, não tinha um jogo feio igual esse. Você está coberto de razão. Lá os jogos eram todos emocionantes, tecnicamente muito melhores
do que essa partida, essa pelada, né? Isso aqui é uma briga de facão dentro do elevador com a luz apagada. E o árbitro chamou a atenção do VAR ali, né? Teve um pisão, viu lá, ô Marquinhos? Sim, foi involuntário, né? Do jogador do Mirassol em cima do Thales. Ele ficou conversando com o VAR, tudo. Segue o jogo, Batista. A Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais e importados, acesse rochaautopeças.com.br. Agora é o Pedro Lucas que está caído. O departamento médico vai atendê-lo. Ele levanta, passa a mão na cabeça. O jogo não anda. Não anda. Sabe, tipo futebol americano, vai por jardas. Eles estão jogando um negócio meio parecido com o rugby ou futebol americano. Avança em jardas. Sabe a impressão que eu tenho? Que os dois times estão pensando em levar para o pênalti. Ninguém quer nada com nada. Pode sair o gol? Pode. Claro, uma bola alçada aí, um chute de fora da área, uma falha. Mas os dois times com um respeito mútuo impressionante. Impressionante. Muito, mesmo o Mirassol que joga em casa vai, mas sem convicção. E o Guarani só na boa, só na moral. Pode fazer o gol? Pode. E se apertar, faz. Tá provado aí na partida que o Guarani tem mais time do que o Mirassol, principalmente pelos desfalques do Mirassol. Mas muito respeito de ambas as partes, pensando que de repente o pênalti pode ser a solução. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool em gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E vem o time do Guarani na marca de 8 minutos e 50 para fazer a cobrança pela direita. No campo de ataque vai tomar posição para fazer o erguimento. É falta para o Búlgaro bater. Vai para a bola Andrigo. Tomando posição lá pela direita. O Guarani adianta suas fileiras. O tempo vai passando, permanecendo o empate. Decisão em pênaltis. Andrigo está autorizado. Ele bate com a direita, mas o Eliel também fica por ali. Ele bate com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. Autorizado Andrigo. Pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, tira, afasta a retaguarda do Mirassol. Pegou Cássio Gabriel, rebote, levanta, joga torto e para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. O time do Guarani vem para fazer a reposição. Tomando posição Pablo. Na marca de 9 minutos e 40 da etapa final. Daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro. Grande abraço para o doutor Tomás Antônio Capeleto, prefeito de Itatiba. Alô, prefeitão, grande abraço, muito obrigado, doutor Tomás Antônio Capeleto. Um abraço para todos aí em Itatiba. E no campo de defesa vem Daniel Borges tocando a bola lá atrás. O Guarani adianta a marcação com 2 lá na frente. Davó e Andrigo. A bola vai para a linha lateral. É cobrança de arremesso. Daniel Borges vai cobrar para o time do Mirassol. 0-0. 10 minutos, etapa final. Bola recuada, vem Renier atrás para Alex Morales, saiu dominando com os pés pela esquerda. Lá atrás trabalha o jogo, vem no campo de defesa. Isso, Souza. Ele foi dominar, não sabia se olhava para a bola, para a grama ou para o adversário. E vem o time do Guarani, lançamento na área. Davó, vem Souza para tirar. Agora deu certo. Armou o contra-golpe. Fabrício solta o jogo no campo de ataque para Cássio Gabriel, margeando o campo. Tentou a passagem por Pablo. Preciso no corte. Tira Pablo. A bola vai embora em cobrança de arremesso lateral. Cobra, tem pressa o time do Mirassol. Domina Fabrício, levou para o fundo. Pé canhoto, cruzou na área. Subiu Ayrton, tira de cabeça. A bola sobrou com Davó pela direita, com o Rodrigo Andrade. Davó caiu. Queria falta, o árbitro não marcou. A bola para fora, deu arremesso lateral para o Mirassol. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30 passados, segundo tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem Fabrício, domina o time do Mirassol, erro de passe do Davó, a bola pela direita, Diego Gonçalves bateu, subiu, vai embora, longe pela linha de fundo. Placar do campeonato, quartas de final do Paulistão 2021 em Mirassol. Mirassol 0, Guarani 0. Opa, conosco o João Paulo de Moraes da Padre Anchieta, o Emerson de Cotia, de Goiânia, Daniel Santos de Freitas, de Guarulhos, o Zezinho, o Jefferson do Parque Prado, informando que tá chovendo, hein? Parque Prado chove, Jardim Aurélia chove, diz aqui o Miguel, hein? E outro aqui, Edu, a chuva aqui no Boa Vista está aqui igual o jogo, fraquinho. Só um minutinho, Edu, vem embora, domina o time do Guarani, Andrigo foi para fazer o passe, errou. Inacreditável, e olha o contragolpe que ele armou. Domina o time do Mirassol, vem na bola Fabrício, lançou na área, mas erra também. A sorte é essa, né, que os caras são muito ruins também. Seguindo, Edu. Pode ficar tranquilo, no giro do placar não vai sair gol hoje, viu, Batista? Edu, a chuva aqui no Boa Vista está igual ao jogo, hein? Fraquinha, fraquinha, assinado Valdemiro do Boa Vista. E atenção, no Maracanã, é gol do Santa Fé da Colômbia, hein? Libertadores, segundo tempo, Fluminense 0, Santa Fé 1. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para me ver narrando a partida. Domina, vem na bola, Fabrício tentou enfiar essa bola na área, chega Ayrton, tira, bate de perna direita. A bola sobrou com o Mirassol, mas não consegue também evoluir. Guarani também não evolui, é um bate-rebate, um perde-ganha. A bola com Davó pela direita, ficou no solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, vem na bola Fabrício. Ele bate para fora, para a linha lateral. Tipo zagueiro de várzea, é arremesso lateral, Pablo domina a bola pela direita, rente, arrisca, lateral, puxa, de perna direita, cruza para trás, recua a bola para o campo de defesa, vem para Ayrton, Ayrton na frente para Eliel, ele vem saindo pela esquerda, faz o passe por dentro, pega e volta, domina, toca na lateral, vem pela esquerda, Renanzinho dominou, por dentro para Bruno Silva, vem bola no corredor, rola a bola para Rodrigo Andrade, ele perna direita, tenta o contato com Davó, não domina, a bola bate e volta, contra-golpe, vem Diego Gonçalves, dominou, soltando pela direita para Cássio Gabriel, por dentro para Diego Gonçalves, rolou para Neto Moura, abriu para Souza, preparou o cruzamento, pé canhoto, bateu pro gol, sai lá atrás Rafael Martins. Tentou evitar a saída pela linha de fundo, mas houve um desvio antes, a bola foi embora pela linha de fundo. Em escanteio para o Mirassol bater. Chute foi do Souza, tentando surpreender o goleiro Rafael Martins, da equipe do Guarani. A bola acabou desviando, foi para fora. Escanteio que o Cássio Gabriel vai bater. Vai para a bola o time do Mirassol para fazer a cobrança do escanteio. Momento de grande expectativa. Zagueirada do Mirassol na área do Guarani, é perigo. Partiu, pé direito, levantamento na área, subiu de soco, vem Rafael Martins para tirar. A bola sobrou com o Matheus Souza, ele tenta engatar um contragolpe, não conseguiu. Foi atropelado e o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Aliás, a reclamação do Matheus Souza é que toda hora o Daniel chega para matar a jogada quando ele tenta o contra-ataque. Por isso a conversa com o árbitro, Batista. Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Bola no campo de defesa, Thales recua lá para dentro da grande área, sai Rafael Martins, dominando com os pés, saiu jogando errado, Pedro Lucas pegou, dominou, rolou, vem pela direita, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, Diego Gonçalves, um passe absurdo do Rafael Martins, deu um presentaço, o Pedro Lucas não quis bater,
preferiu tocar a bola para o Diego Gonçalves, que bateu cruzado de perna direita, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, com a pontinha dos dedos, Rafael Martins mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Mirassol bater. E lá vem o Diego Gonçalves para a cobrança, Batista. Pé direito, levantamento na área, subiu lá atrás, tirou a Ayrton, a bola voltou, pé direito, bateu Neto Moura, vai embora para fora pela linha de fundo. Queimou pro gol. Neto Moura de pé direito no rebote do Ayrton, tiro de meta para o Guarani bater. Olha, um goleiro com a experiência do Rafael Martins não pode sair errado da forma que ele saiu, né, Batista? Prejudicou a equipe do Guarani. Na sequência, o Diego Gonçalves tentou novamente, a bola passou, foi embora, só tiro de meta, 0-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final no Maião, Mirassol 0, Guarani 0. Maracanã, Libertadores empata o Fluminense em segundo tempo, Fluminense 1, Santa Fé da Colômbia também 1. Abraço para o José do 0051, o Edivaldo Rodrigues de Valinhos, hein? Chove em Valinhos, chove fraco, mas tá chovendo lá em Valinhos. De Curitiba, Alexandre Lopes, Edu, aqui tá chovendo desde ontem, aqui Curitiba, que bom. E da Costa e Silva, o 1299 informando que chove na Costa e Silva, Batistão. Lançamento na área para Davos, sai lá atrás Alex Muralha, já repõe o time do Mirassol, se manda no campo de ataque, vem pela direita com o Fabrício, Ayrton chegou forte. Vai tomar o amarelo, amarelado, zagueiro capitão do Bugre. E merecido, né, Batista? Porque chegou forte, como você disse, na disputa de bola com o jogador da equipe do Mirassol. E era o Fabrício, que também tem cartão. E aí o Ayrton levou, Batista. E amanhã a Fúria completa 26 anos, né, Batista? Então a rapaziada tá curtindo, Foguinho tá mandando um abraço, rapaziada curtindo a Bandeirantes, Batista. Valeu, pessoal da Fúria, grande abraço, muito obrigado de coração aí pela audiência. Bola parada, o árbitro vai para lá para conversar com o Rafael Martins, parece que tá sentindo, hein? Ele sai meio que puxando a perna direita. Dá a impressão de que está sentindo o goleiro do time campineiro. O departamento médico é autorizado, entra em campo agora para atendê-lo. Um pequeno problema ali exatamente na virilha. Ali é o adutor, né, Batista? É perna esquerda do Rafael Martins. Que dá para olhar. A gente consegue visualizar que ele já joga com uma proteção, né, Batista? Tá jogando com uma proteção na coxa esquerda, parece que já é um problema anterior. E ele tá sentindo ali, o goleiro tem essa prerrogativa, o jogo tem que ser paralisado para o atendimento ao camisa número 1. Tá tudo certo, né? Tá tudo ok, goleiro no aquecimento, mas tá tudo certo com o Rafael Martins. Ele vai continuar, o árbitro manda a partida ser reiniciada com o time do Mirassol, com Souza. Levanta a bola de perna esquerda, toca no campo de ataque, vem pela meia canhota. Pedro Lucas abriu na lateral, vem pra bola Diego Gonçalves, cruzou na área. Bruno Silva chega para tirar a bola para fora, para a linha lateral. Último toque do Souza, arremesso para o Guarani bater pela direita. Vem para a bola na marca de 20 minutos para a cobrança de arremesso. Claramente o Guarani não impõe o seu ritmo, não coloca velocidade, tá jogando assim na boa, para só se aparecer uma grande oportunidade. Paralisa o árbitro para marcar uma falta pela direita no campo de ataque. Falta para o time do Guarani bater. Vem para a bola para fazer a cobrança. Placar de 0-0. Não, é arremesso lateral. Pablo está autorizado, levanta para Matheus Souza. O árbitro paralisa e marca a falta dele. Interessante, ele foi levantado e o árbitro marcou a falta dele. Deu falta para o Mirassol. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2021, quartas de final. Estádio Maião em Mirassol. Mirassol 0, Guarani 0. Sul-Americana encerrado no Castelão. Ceará 0. Arsenal de Sarandi da Argentina também 0. Olha, deixa eu ver lá de Rio Claro. Alô, Pablo de Rio Claro. Um abraço para sua esposa Dani e para o filho Wallace. Muito obrigado pelo carinho. Novo Chapadão chove, hein? Diz aqui o Alexandre Zupi Balista. Jardim Proença choviscando, diz aqui o Ferraz. E o Paulo Bugrino do Jardim Chapadão. O nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Domina o time do Guarani pela esquerda. Eliel leva para o campo de ataque, pisa na bola, a marcação chega, ele recua lá do campo de ataque, lá para a entrada da grande área para Rafael Martins. Placar de 0-0. Decisão vai para pênalti. Permanecendo assim, Rodrigo Andrade tira a bola, toca na frente para Matheus Souza. Volta para o campo de defesa, vem Pablo, bate, ele penta a direita para Rodrigo Andrade. Ele vai derivando lá pela direita e faz o passe aberto. Matheus Souza se manda, lançamento para ele. Levou para a linha de fundo, cruzou na área, dominou, ajeitou, Andrigo, a bola voltou, não conseguiu a penetração e também o árbitro já parava, marcando a irregularidade, Marquinhos. Estava na posição irregular, me parece que era o Renanzinho, né? Apontou o árbitro, ele estava na banheira, hein, Batistão? É, mas esta banheira aí não é boa não, hein? Ah, não. E qual é a boa, Batista? A banheira boa é aquela banheira que você tem na sua mansão. Aê! Placar de 0-0, decisão vai para pênaltis. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. E vem embora. Domina, levou para a linha lateral da grande área. Matheus Souza virou pé canhoto, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Matheus Souza arriscou, erra completamente e ainda não era a melhor opção. Tinha dois entrando na entrada da grande área, hein, Marquinhos? Dois, verdade, Batista. Um era o Mandrigo e o outro era o Renanzinho. Optou quando ele fez o corte, bateu na perna contrária e pegou muito mal. A bola saiu sem perigo. Saiu jogando errado lá atrás o time do Mirassol com Alex Muralha. É arremesso lateral de graça para o Guarani pela esquerda. Eliel está autorizado para fazer a reposição. 23,5, etapa final 0-0. Vai usar a força do braço, Eliel pela esquerda. Autorizado. Levantou a bola para a área. Chega, tira Alex Muralha. A bola voltou, o time do Guarani tenta o domínio com Rodrigo Andrade. O árbitro já parou, marcou falta. Marcou falta lá dentro da área. Carlão está caído. O Muralha vai para lá para ver o que é que... Ih, rapaz, parece desacordado, hein? Tá desacordado. Desmaiado, hein? Tá desmaiado, camisa número 4, Carlão do Mirassol. Departamento médico, o médico entra em campo, entra numa carreira bastante considerável. Porque isso aí é um perigo. Tá vivo, hein? É, ele tá respirando. Não, tá vivo, a barriga tá percebendo que o abdômen dele está inflando, né? Sobe e desce, portanto... sinal indicativo de que ele está vivo. E você vê como a profissão do médico, né, Batista, é algo que a gente tem que admirar. O doutor Wanderson, que é o médico do Guarani, aliás, meu médico também particular, é ele que correu para atender o jogador do Mirassol. Estava muito próximo do lance, não quis nem saber, foi lá e atendeu o jogador do Mirassol e está lá até agora, Batista. É, e foi um fogo amigo, né? O Alex Muralha saiu para socar a bola e acabou pegando o Carlão, portanto, ele foi abalroado pelo próprio companheiro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final no Maião. Mirassol 0, Guarani 0, Edu. Na Série A2 não foi hoje que o 15 se recuperou, hein? Lá em Osasco, no José Liberati, hoje à tarde, Audax 1, 15 de Piracicaba 0. Alô, Rogério de Hortolândia. Alô, Residencial Cosmos. Está chovendo aqui o Gamaliel e o Fábio Conceição do Centro disse que o Bugre vence 2-1. Bandeirantes AM 1170 Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Carlos Henrique, o bate pesado, 26. Já indo aí para mais da metade do segundo tempo e até agora nada de gol em CH. Eu tinha expectativa que o jogo ia melhorar, mas não melhorou, não. Se os times jogaram com bastante cautela no primeiro tempo, agora redobraram a cautela, arriscam muito pouco. E tecnicamente o jogo está cheio de trombada, bastante vontade, diminuiu a rotação, porque os jogadores não têm o mesmo preparo físico do primeiro tempo, mas a qualidade técnica do jogo é sofrível e até agora ninguém mereceu tirar o 0 do placar. 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. E esse resultado leva para a loteria dos pênaltis. O Guarani treinou pênalti. Bom, o repórter não está podendo acompanhar. Mas você recebeu informação, o Guarani treinou pênalti, Marquinhos? Treinou sim, Batista. E até na entrevista que fizemos com o Rafael Martins, ele declarou que treinou e está preparado para uma possível decisão. Arremesso lateral para o Guarani pela esquerda. Eliel vai usar a força do braço autorizado. Levantou a bola na área. Subiu lá atrás de cabeça. Tira Renier. Furou espetacularmente Fabrício. O pé dele voou lá na arquibancada e a bola foi para trás pela linha de fundo. Ele foi cortar com um pé, furou, a bola bateu no outro pé e saiu. Escanteio para o Guarani bater. Quem acabou se beneficiando desta jogada aí foi o Guarani. Escanteio, Eliel e também o Andrigo perto da bola. Escanteio, Guarani com zagueirada na área. Vem Andrigo, pé direito, levantou, bola fechada, sai, dá um tapa nela, Muralha. Mandou para fora pela linha de fundo, Andrigo, cobrança de escanteio, bola venenosa, Muralha, mandou para fora, escanteio para o Guarani bater. E os dois atravessam o campo novamente, tanto Eliel quanto o Andrigo. Novamente escanteio, o Ayrton está na zaga, Bruno Silva também, a zaga do Guarani vai tentar a bola alta. Vai para a bola o time do Guarani para cobrança de escanteio, bola no quarto de círculo, momento importante, jogada ensaiada. Bola rolada, tocou pela direita, não conseguiu passar com o Andrigo, vai para fora, mas ganhou arremesso lateral. Autorizado, vem pela direita para fazer a reposição. Pablo, autorizado, levantou a bola na área, subiu, tira lá atrás a zaga do Mirassol, a bola sobrou com o Andrigo, não está valendo nada. O árbitro parou, marcou uma carga faltosa do Matheus Souza lá dentro da área, Marquinhos. Marcou sim, Batista, e tanto que ele pediu a bola, o Guarani estava tentando novamente ali chutar contra a meta do Muralha, mas a falta aconteceu, apontou o árbitro. E lá atrás vai sair jogando o time do Mirassol com Alex Muralha. 29 minutos passados, segundo tempo, nada de gol. E não saindo o gol, a decisão será por pênaltis. Levantamento de bola, o Mirassol vem lá pelo setor esquerdo, Matheus Souza recompondo, vem na marcação, toca Souza. A bola não sai, mas fica ali na margem do campo, vem Rodrigo Andrade. Ele bate do jeito que a bola veio e errou o passe. Mirassol sai jogando com Daniel Borges. Ele recua na entrada da grande área, vem lá de trás, bate Renier, abriu na lateral pela esquerda, Souza toca na frente, tenta sair jogando. O time do Mirassol pela esquerda, lançamento na lateral, se manda Souza, tenta levar em cima da marcação bugrina, o árbitro para, marca a falta do Diego Gonçalves. Ele partiu para cima do Matheus Souza, que estava recompondo, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. E o Thales está caído lá, Batista, o jogador do Guarani, na disputa levou a pior, vai se levantando, a falta é para o Bugre, lado direito do campo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final em Mirassol. Mirassol 0, Guarani 0, Edu. Olha o seguinte, amanhã Sul-Americana tem Montevidéu, Peñarol e Corinthians, hein? Começa 21h30, amanhã Peñarol e Corinthians Sul-Americana. Alô, Neto de Jaguariúna. O Alexandre aqui é fã do Tigrão, o Fábio de Hortolândia e o Bruno Henrique de Campinas. Rádio Bandeirantes.
Domina Andrigo no campo avançado, levanta a bola de perna direita, passe errado, chega Souza de cabeça, tirando para Diego Gonçalves. Lançou no campo de ataque para Cássio Gabriel, ele vem com 2 na marcação, tenta a passagem por fora. Levou o primeiro, levou também o segundo, mas acabou o campo. A bola saiu, é arremesso lateral no campo de defesa pela direita. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Tem que tomar cuidado, hein, Tigrão? Esse time do Mirassol é traiçoeiro. Faltando 5, 6 minutos para acabar, ele sempre dá um sprint, vai para cima para marcar um gol e ganhar o jogo. Guarani tem que ficar esperto, hein, Tigrão? Mas o Guarani também é traiçoeiro, né? O jogo é incomentável. É um jogo de muitas faltas, o juiz contribui para que a bola não role. Quantos anos você tem de carreira, hein, Tigrão? Quantos anos de carreira? Vem Índio Siebert. Veja você, com o potencial ofensivo que está o Guarani, claro que eu estou sendo irônico, ele vem com um jogador que só toca de lado. Rodrigo Andrade vai sair. Pode até dar certo, né? O Rodrigo Andrade não fez uma boa partida, aliás, ninguém jogou bem, nem no Mirassol e nem no Guarani. Pode aí, num lance isolado, sair o gol, mas eu falei com 10 do segundo tempo. Os times estão preparados para a disputa de pênaltis. Ninguém quer se expor. Pode ser decidido nos 90? Pode. Como poderia ter saído o gol do Mirassol numa falha lamentável do Rafael Martins, que deu a bola praticamente na meia-lua nos pés do jogador do Mirassol. E aí ele passou para o jogador que entrava para receber a bola, que era o Diego Gonçalves. Este bateu e aí o Rafael Martins se redimiu, fazendo um verdadeiro milagre, parecido com aquele do Cássio, na Libertadores que o Corinthians ganhou em 2012, naquela disputa com o Diego Souza, com a pontinha do dedo evitando o gol. Pode sair assim, numa falha, num erro. Olha lá, o juiz para a todo momento. Então tem traição de ambos os lados. Todo mundo cheio de má intenção, querendo aí um lance isolado, fazer um gol e ganhar o jogo. Mas está com cheiro, textura e cor de 0-0 nos 90. Bola levantada no campo de ataque na esquerda para Renanzinho, ele não conseguiu dominar. Quantos anos você tem de carreira, hein, Tigrão? 37. Você já comentou nesses 37 anos um jogo tão ruim igual a esse? Mas nem Flamengo da Santa Mônica e Parque Brasília, que foi a minha estreia. Domina a bola o time do Mirassol, Neto Moura, por dentro para Cássio Gabriel. Ele solta o jogo na frente para Pedro Lucas. A bola volta pela esquerda, lançamento no fundo do campo para ninguém. A bola vai para a linha de fundo, a bola saiu. E quem foi o último a tocar? Foi o jogador do Mirassol. O árbitro optou em marcar tiro de meta. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O Tigrão falou do árbitro aí, Batista, só um detalhe, o árbitro é fraco, né? Não é porque é a favor do Guarani que a gente não vai falar. O último toque agora foi do Pablo. Ele deu tiro de meta a favor do Guarani, errou o árbitro. E vem o time do Guarani pela direita no campo de ataque. Matheus Souza gira em cima da bola e recua pela direita. Pablo toca a bola por dentro. Vem para Bruno Silva, para Matheus Souza, para Pablo. Levanta de perna direita para ninguém. Para os braços de Alex Muralha, que pega com enorme facilidade. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. A Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. E vem o time do Mirassol, domina Diego Gonçalves de perna direita, levantou na entrada na área, chega lá atrás, tira a zaga do Guarani, a bola volta com o Mirassol, recolhe pela direita, vem Daniel Borges, tem um do Mirassol caído, é o camisa 7, Fabrício, tá sentindo, hein? Tá sentindo ali, parece que o problema é mais ou menos na altura da barriga, talvez um pouquinho mais embaixo, ali próximo das partes baixas e salientes.
E o árbitro vai para lá, dá uma olhada e ele aciona, inclusive, o departamento médico para atendê-lo. Está entrando em campo o departamento médico para atender o camisa número 7. Agora ele levantou, né? Levantou, tá tudo certo. E a disputa de bola foi com o Eliel, Batista. Ele levou a pior. O Fabrício, número 7 do Mirassol. Vai colocar bola ao chão e a posse de bola é do Mirassol, que estava anteriormente com a posse de bola. 0-0. E amanhã tem torneio do interior majestoso, Ponte Preta e Botafogo. Aqui na Bandeirantes, Leandro Bola está registrado. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Lançamento errado do Mirassol. O tiro de meta. Guarani vai sair jogando lá atrás. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, a etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final em Mirassol. Mirassol 0, Guarani 0. E o Fluminense vira no Maracanã, hein? Agora Fluminense 2, Santa Fé da Colômbia 1, é Libertadores, segundo tempo. Alô Pico e a turma do Cambuíris acreditam ainda no 1-0 no Guarani. De Araraquara, o Matheus Puim disse que a Ferroviária passa pelo São Paulo e vai arrumar o título. Hélder Cruzeirense de Bom Jesus do Galho, Bugrinos de Sydney na Austrália. Alô, Bugrinos de Sydney na Austrália, muito obrigado. E o Celso do Jardim Aclimação de Sumaré, muito fã do Tigrão. Bandeirantes. Alteração. Vai. É alteração no Guarani, Batista. Sai o Matheus Souza para a entrada do Regis com a número 78. Daqui a pouco os comentaristas vão falar, inclusive com relação a posicionamento, porque o Andrigo continua no jogo. A bola lá atrás do campo de defesa, sai Rene dominando, soltando para Daniel Borges. Dá tempo para falar. Começa com você, Tigrão, entrada do Regis. Vem o Regis por dentro e o Andrigo do lado direito. Até porque também não aconteceu nada com o Matheus Souza lá do lado direito. Ele vai tentar aí, olha o Mirassol. O Mirassol, cruzamento na área, cruzamento errado, chega lá atrás tirando o time do Guarani. Vem Índio, recolhe, puxa o contra-golpe, fazendo o lançamento aberto para Renanzinho. Ele sai do trânsito, vem por dentro, de perna direita, suspendeu na área para Regis, de cabeça, tocou para trás. A bola reboteada, subiu lá atrás, Carlão tirou e afastou, a bola voltou no rebote, apareceu Bruno Silva. Domina pela direita, rolou, vem Andrigo, pé direito, bateu pro gol, vai embora! Pra fora! Pela linha de fundo houve um desvio, uma pancada de perna direita, uma bola venenosa! O goleiro Alex Muralha! Tocou nela, não tocou, a bola passou, foi embora para fora pela linha de fundo. Muralha ficou todo arrepiado. É escanteio para o Guarani bater. Escanteio a favor da equipe do Guarani. O Andrigo está ali perto da bola, junto com o Eliel. E entrou o Matheus Anderson com a 22. Me parece que saiu o Fabrício, mas o Matheus Anderson com a 22 está no jogo. Vai para a bola o time do Guarani, 39 para a cobrança de escanteio. O momento é agora. Andrigo, pé direito, levantou no primeiro pau, desvio de cabeça. A bola passou, tirou. Vem, domina pela direita, recolhe, Regis, recua, chamou Pablo. De perna direita, ergueu na área, subiu, Ayrton, tocou de cabeça, tira. Afasta Carlão. Guarani vai para um sprint forte. Índio toca na bola, soltando pela esquerda para Renanzinho, para Andrigo. Recolheu o pé canhoto, cruzou na área, tira, afasta o zagueiro. A bola volta e o Guarani comete uma falta. Com mais calma agora, alteração no Mirassol, Marquinhos. Confirmando, Batista, Fabrício foi embora para a entrada do Matheus Anderson. Matheus Anderson com a número 22. Matheus Anderson, camisa número 22. Entrando no lugar de Fabrício e o time do Mirassol se manda pela direita. Vai Daniel Borges fazendo passe, entregando para Matheus Anderson com 2 a marcá-lo. Ele conseguiu se virar. Recua chamando Neto Moura. Recebe, toca a bola de perna direita para Diego Gonçalves. Vem por dentro. Pé direito, lançou na área. O passe foi bom.
Mas o Pedro Lucas não conseguiu dominar, saltou Rafael Martins e pega. A bola do Pedro Lucas, ele esperava na frente, né, Batista? Mas aí recebeu no costado, não teve tempo para se recuperar, melhor para o Rafael Martins. E este resultado 0-0 vai levando para pênaltis. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Domina, vem para o jogo pela direita, Matheus Anderson. Tentou fazer uma jogada agora lá, Mário Sérgio. Você lembra né? dele, Batista? Tentou fazer tipo o Ronaldinho Gaúcho. Você olha para um lado, toca para o outro. Ele fez o corta-luz, né? Só que a luz já estava cortada. Esse Matheus Anderson estava lá, né? Esse Matheus Anderson é aquele mesmo, tá? Você lembra dele, né? Sim, Matheus Anderson, de triste realidade com a camisa da Ponte. A bola no campo de defesa, vem Daniel Borges, recua para a Muralha. Ele sai dominando com os pés, bate a bola de perna direita, levanta no campo de ataque. O Davó tá em campo ainda ou já foi substituído, hein, Marquinhos? Não, o Davó tá lá. Pô, faz uns 3 anos que eu não falo o nome dele. Né, Batista? Mas você vai falar na hora que ele fizer o gol aí, agora no finalzinho. Então tá bom, tá combinado, Tigrão. A bola pela direita, Guarani tenta levar, vai para a linha lateral, é arremesso. O árbitro marca a saída de bola. É pro time do Mirassol. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Resultado que leva para pênaltis. Saiu jogando lá atrás o time do Mirassol. Lançamento por dentro. Veio pra bola. Cássio Gabriel não dominou. O Guarani retomou. Vem embora. Dominou Davó. Rolou para Renanzinho. Entregou para Regis na lateral da grande área. Pé canhoto. Cruzou na área. Passa por toda a extensão. Ninguém do Guarani chegou. Chegou Alex Muralha. Chegou, pegou firme, sem rebote. Sai jogando o time do Mirassol no campo de defesa, lá pela esquerda. Trabalha, recebe Souza, recua, toca na zaga. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, quartas de final no Maião, em Mirassol. Mirassol 0, Guarani 0. Amanhã tem Troféu do Interior, 21 horas, Majestoso, Ponte, Botafogo de Ribeirão. E na sexta-feira, os outros 2 jogos das quartas de final. 19h30, Red Bull Bragantino e Palmeiras em Bragança. E 21h30, Morumbi, São Paulo e Ferroviária. Um abraço pro Acácio de Valinhos, que ainda acredita. 1-0, Bugrão. Rádio Bandeirantes. Vai mandando aí as suas mensagens. 971021493. O jogo está parado, o Bruno Silva vai tomar amarelo, hein, Marquinhos? Ele dividiu a bola com o Daniel e na interpretação do árbitro cometeu a falta no número 5 do Mirassol, Batista. Eu acho que não foi lance para cartão não, hein? Os dois sentiram na entrada do Bruno Silva, mas foi um carrinho, não foi por trás, foi um carrinho de lado no Daniel e o Bruno Silva tomou cartão amarelo. Vamos para 4 minutos de acréscimos, portanto tem aí mais 4 minutos e meio para fazer um gol. Quem fizer leva, se ninguém fizer, decisão na loteria dos pênaltis. Neto Moura domina dentro do círculo central, solta pela direita para Daniel, ele avança no campo de ataque, abriu o jogo na ponta direita para Daniel Borges, para Matheus Anjos, para Daniel Borges, bateu, nossa, Daniel Borges, agora ele foi de circo, imprimiu elementos cênicos circenses, bateu de perna direita completamente desequilibrada, a bola foi fora. E o Rafael Martins vai tomar cartão, hein? Mas como reclama o Rafael Martins também, hein, Batista? Tá louco. Todo jogo cartão reclama. Besta, hein, ó? Tá de brincadeira. Tomou cartão por prática de cera. Quem tá fazendo cera, empatando em 0-0 em jogo eliminatório, quer o quê? Quer levar para os pênaltis. O Guarani poderia acreditar um pouco mais nas suas possibilidades, ter um pouco mais de coragem e dar um abafa final aí para ganhar o jogo, que o Mirassol também não quer nada. Então o goleiro do Guarani pegou a bola e jogou para trás. O juiz viu, ao invés dele repor, ficou enxuriçando, tomou cartão amarelo por cera.
faltando aí praticamente agora 3 minutos, né? 46, vai até 49. Pô, dá um esticão lá, vai pra dentro como agora, quem sabe? Regis domina a lateral da grande área, fecha no setor, Carlão tira. A bola vai embora pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Guarani bater. E agora o Regis deixou, né? O Andrigo falou, não, deixa que eu vou bater. O número 10 vai pra cobrança, Batista. Vai ser gol do Thales, hein? É escanteio pro Guarani. Vem pra bola Andrigo. 46, etapa final. Autorizado, Andrigo, pé direito, levantou na área, Muralha. Dá um tapa nela. A bola veio fechada, venenosa, tira. Caiu lá pela direita no campo de ataque, vai pra lá, Índio disputa a posse de bola, a bola volta, Thales comete a falta. Falta em cima do Cássio Gabriel, falta para o Mirassol lá atrás no campo de defesa. E é impressionante, hein? 3 substituições, o Ala fez, Bidu no banco, tem 2 para fazer e ele não fez. O que será que aconteceu, hein? Você lembra que eu falei? Entrou realmente num inferno astral o Bidu, mas nem um pouquinho de jogo colocou o Bidu, hein, Marquinhos? Lembra que eu falei hoje na tela da Band, Batista, que existe no grupo do Guarani um descontentamento pelo futebol que o Bidu está apresentando. Sim, mas descontentamento, tudo bem, vamos admitir que o técnico, por causa desse descontentamento, resolveu colocar o Eliel. Mas o Bidu tem muita qualidade, principalmente na parte ofensiva. Então o treinador prefere empurrar a decisão por pênaltis. Se ele ganhar, ok, beleza, tudo bem. Mas prefere empurrar para pênaltis do que tentar colocar mais qualidade técnica. E dessa forma conseguir ganhar o jogo. E se for para pênalti, o Bidu é um excelente batedor. Bola levantada no campo de ataque, Regis toca de cabeça, o Guarani está no ataque, vem Andrigo, tira o time do Mirassol, Daniel toca nela, solta o jogo para Matheus Anderson, para Pedro Lucas, ele domina, derivando lá pela ponta canhota, escapa da marcação de Thales, virou na perna direita, volta a bola recuada para Diego Gonçalves, para Daniel, voltou lá pela ponta esquerda, vem Lucas, Pedro Lucas dominou e rolou atrás, chamando o Daniel, meteu o pé direito, levantou na área, Ayrton, tira, Ayrton não perdeu uma única bola, voltou com Souza, dominou o Mirassol, enfiou a bola no fundo do campo para Diego Gonçalves, cruzou na área, dominou, girou Pedro Lucas, pé direito, bateu, fecha lá atrás a defesa, a bola voltou, Pedro Lucas dominou, Matheus Anderson vai bater, se enrolou com a bola, um pé chutou o outro e a bola saiu mascada e uivando. Chega lá atrás, Alex Muralha para dominar. Soltou o jogo pela esquerda. O árbitro pediu a bola. Pediu a bola. Vai revisar um lance lá na área, hein? Chamou o VAR. Vai revisar um lance. Ele fica falando, dialogando, conversando, vociferando. E ninguém sabe direito o que é que ele marcou. Ninguém está entendendo absolutamente nada, hein, Batista? Olha, o Mirassol estava no ataque, gostaria até de ouvi-los. Começo com você, CH, viu algum lance lá que possa de repente? Não, já recebeu a informação do VAR. Apita o árbitro. Termina o jogo. 0-0 Mirassol e Guarani. Vamos para a loteria dos pênaltis. Impressionante, hein? O Guarani não jogou absolutamente nada, o adversário desfalcado de 3 jogadores. É verdade que o Guarani, há 18 minutos, perdeu um jogador importante, o Júlio César. Mas teve muito tempo para impor o seu ritmo de jogo, a sua forma de jogar, principalmente com o Andrigo. Mas demorou demais para colocar o Regis. E também não conseguiu imprimir o ritmo de jogo e não teve assim grandes oportunidades. Na verdade, nenhuma grande oportunidade no jogo. E o Mirassol também, a bem da verdade, teve apenas uma chance, que foi aquela bola chutada pelo Diego Gonçalves
na falha do Rafael Martins. E depois o Rafael Martins, com a pontinha dos dedos, meteu para fora pela linha de fundo e jogou para escanteio. Uma rápida análise, ninguém vai falar, né, ô Marquinhos? Ninguém vai falar. Batista, né? Ninguém vai falar, né? Os jogadores estão ali ouvindo as instruções, né? No caso do Guarani, do técnico Alan Al, e no caso do Mirassol, o técnico Eduardo Batista. Já daqui a pouco a relação, se bem que não tem mais essa, né? Os times não são obrigados a divulgar a relação dos batedores, mas estamos aqui acompanhando, Batista. Bom, não temos aqui o especialista, né, que foi plantar cabelos lá em Mogi Guaçu, mas... E aí, ô CH? Você viu a foto, Batista? Eu vi a foto. Que coisa, hein? Eu tive pesadelos. Alex Muralha ou Rafael Martins, hein, CH? Olha, o Muralha é um cara mais experiente, né, Batista? Agora eu desconheço que ele seja pegador de pênaltis. Eu acho que o Guarani tem dentro do campo jogadores para dar conta, para acertar as 5 cobranças. Eu também não acompanho o treino. Aí tem a história da parte física, não é? Da parte emocional, tudo isso pesa nos pênaltis. Mas o Guarani e o seu treinador jogaram com extrema cautela o jogo todo, né? A própria entrada do Índio e colocar o Regis com 34 do segundo tempo explica que o seu treinador foi lá para primeiro não perder, não é? Então, se ele conseguir a classificação nos pênaltis, está tudo certo. É uma estratégia, espero que funcione nos pênaltis, mas é muito arriscado, né? A gente percebeu ao longo dos 90 minutos que era possível jogar um pouco mais ofensivamente para poder tentar ganhar o jogo. Eu pedi o Regis no intervalo do jogo, o treinador pôs com 34 do segundo tempo. Tomara que nos pênaltis dê certo. Eu não acho loteria, não. Eu acho que é precisão, treinamento. Então vai depender primeiro dos batedores. Espero que ele tenha conhecimento e sabedoria para escolher os 5 batedores corretamente. Agora, se o goleiro conseguir pegar pelo menos um, ajuda bastante, né, Batista? E para você, Tigrão, Alex Muralha pelo Mirassol e Rafael Martins pelo Guarani. São 2 goleiros. O Muralha, claro, jogou em times maiores, mais rodado, né? Tá aí nesse projeto do Mirassol. É um cara extremamente experiente, mas não tem diferença, não. Nessa hora aqui, se o batedor bater bem, não tem chance pro goleiro, né? Mas quem que é melhor dos dois? Eu acho que se equivalem. Muralha também é um goleiro extremamente irregular. Então, não consigo ver nesse momento nenhuma supremacia por parte de nenhum time, levando em consideração o goleiro de cada time. Não consigo mesmo. Agora, eu lamento profundamente que o Guarani, tomara que dê certo agora, mas agora é aquilo que você veio falando ao longo do jogo, é uma loteria mesmo, e é cabeça, e o Mirassol trocou um só, pô. O Guarani trocou 3, todo mundo cansado, todo mundo jogando a todo momento, e tem a questão emocional. Eu lamento profundamente que o Guarani tenha ido a Mirassol, pegaram o Mirassol todo quebrado pela Covid, com 4 jogadores fora, com mais um contundido, 3 titulares absolutos, não teve a sua grande mola propulsora ofensiva do lado esquerdo, que é o lateral esquerdo Moraes, um bolão, né? O japonês lá joga, esse lá ele joga, na ponta não jogou, mas lá ele joga. O Luiz Oyama dá dinâmica, dá velocidade no meio-campo, vinha bem, fez um bom campeonato, também está fora. E o Guarani pega um time totalmente despersonalizado e não mostra coragem, né? Jogou, fazendo cera, demorando para repor a bola, o goleiro tomando cartão amarelo por cera, e o Guarani tocando para trás, e tendo aí 3 bons momentos em bola parada do Andrigo, escanteio ali, bateu fechado, o Muralha bem posicionado, socou e nada mais. Então eu lamento isso, eu acho que se vai para cima, se sobe essa marcação, se agride o Mirassol e se joga com coragem, tinha definido nos 90. Agora esse drama todo contra um time que não jogou. E o Guarani, que poderia ter se aproveitado disso, nivelou o espetáculo por baixo. E coloque por baixo nisso um 0-0 melancólico. Agora, tomara que dê certo, mas é um risco muito grande que o jogo não apresentou nos 90.
O risco agora é maior do que nos 90 minutos, porque agora é 50% para cada lado, né? E no jogo, se o Guarani impõe o ritmo que mostrou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o próprio Corinthians, com aquela coragem, com aquela pegada, com aquela verticalidade, pô, ele atropela o Mirassol, que não queria nada com o jogo, até porque perdeu jogadores muito importantes e perdeu o elan. Eu acho que o Guarani desperdiçou uma extraordinária oportunidade de se classificar nos 90 minutos. E o especialista Gleger Zorzin mandou aqui uma mensagem. Ele diz: Muralha, pegador de pênalti. Rafael Martins, nem tanto. Mas nesse momento, quem estiver melhor preparado e bem orientado vai se sair melhor. Tem que se impor. Tá aqui a frase do Gleger Zorzin, participando sem participar, né? Ele está inativo aí por 10 dias, mas está participando. Mandou até aqui uma matéria. Em 22 pênaltis no Flamengo, Muralha acertou o canto apenas em 7 vezes. Diz aqui a reportagem enviada pelo Gleger Zorzin. Bem, não há mais a obrigatoriedade para divulgar os batedores, mas, ô Marquinhos, você tem conhecimento quais são os batedores de pênalti no Guarani? Ayrton é um batedor, Andrigo também é outro que bate na bola, o Eliel é outro jogador, o Pablo também é outro atleta, Batista. Estes eu sei que treinaram pênaltis no último trabalho realizado no Estádio Brinco de Ouro antes da viagem para Mirassol. Bom, vamos então para a cobrança de penalidade máxima. Os dois times estão ali postados dentro do círculo central. Claro que não estão juntos, mas estão muito próximos. Neste momento, o árbitro vai dialogar. Ele vai conversar, ele vai parlamentar, vai fazer uma palestra para os dois goleiros. Os dois goleiros foram companheiros, né, Batista? No Curitiba. Lembra? Ah, é? No Verdade. Curitiba. Jogaram juntos. Então, tá ali, tá falado, né? Falou para um, falou para o outro. E aí o Rafael Martins não prestou muita atenção naquilo que o árbitro falou. O Muralha prestou mais atenção. E vamos agora para a decisão por pênaltis. Guarani bate primeiro, hein? Boa sorte ao Guarani. Decisão por pênaltis. Necessita de frieza dos atacantes, dos batedores. A necessidade do controle emocional. Andrigo vai abrir a série. Guarani começa, portanto, cobrando. Muralha vai para baixo dos paus. Momento de grande expectativa. A torcida do Guarani neste momento fazendo figa. Vai para a bola Andrigo. Toda a energia de todos os torcedores do Guarani no corpo do Andrigo. Tecnicamente muito bom com bola rolando. Vamos para a bola parada. Pênalti. Andrigo não sai da área. Arma a perna direita, autorizado. Partiu Andrigo, bateu, é gol! Andrigo abre a série e o detalhe é seu, Marquinhos. O detalhe é que ele cobrou muito bem, né, Batista? Não quis nem saber da experiência do Muralha. Esperou o goleiro arriscar o canto, bateu no centro do gol. Abre o placar, Andrigo 1-0 Guarani. Andrigo de pé direito, mandou forte no meio do gol. A bola estufou a rede. Agora a hora do Rafael Martins. Momento de grande expectativa. Pedro vai Lucas. para a bola Pedro Lucas para a batida. Rafael Martins no centro do gol. Toda a energia dos bugrinos agora no Rafael Martins. Pedro Lucas partiu, bateu pé direito, é gol! É categoria, hein? Pedro Lucas bateu bola rasteira no canto do Rafael Martins, que nem foi. A bola bateu no fundo do gol. O empate, goleiro de um lado, bola do outro. Clássico na cobrança de pênalti, Marquinhos. É categoria, né, Batista? O goleiro foi de um lado, bola do outro. Bolis diria o seguinte, né? Com o manual dos melhores batedores. Pedro Quem empata o jogo 1-1. 1-1, Pedro Lucas. Pedro Lucas. Lembrei de Pedro Quem, né, Batista? E agora vai para a bola Regis.
Pra bola, Regis pra batida, não sai da área. Arma, aperta a canhota, Muralha fica saltitante, partiu, pé canhoto, Regis bateu, é gol! Belíssima cobrança do Regis. Enfiou o pé canhoto, mandou no canto baixo o esquerdo do Muralha. E a bola bateu na bochecha da rede. Diria Ulisses Costa, eu disse bochecha. E é o gol do Guarani, Marcos Luiz. Ali é difícil, hein? Quase impossível, Batista. Bateu na bochecha, como você falou, com muita, mas muita frieza. E agora quem vai bater a favor da equipe do Mirassol é o Diego Gonçalves. Diego Gonçalves vai pra bola para fazer a cobrança. Vamos lá, Rafael Martins, é contigo, hein? Tá nervoso, é agora, hein? Vai pegar Rafael Martins, Diego Gonçalves, saltitante, pé direito, bateu, gol! Rafael Martins estava na bola. Diego Gonçalves bateu a meia altura, Rafael Martins voou, mas não conseguiu defender. Gol do Mirassol, Marquinhos. Ele estava na bola, escolheu o canto certo. Porém, Batista, o Diego Gonçalves bateu a meia altura, né? E o Rafael Martins já estava na descendente para fazer a defesa. Empatou novamente, né? O Diego Gonçalves faz o gol da equipe do Mirassol. E agora vai o Ayrton, capitão do time. Ayrton vai para a bola para fazer a cobrança de pênalti, conversa com a bola, zagueiro, capitão do Guarani. Momento de grande expectativa, um sentimento de confiança toma conta do corpo do Ayrton. Autorizado, não sai da área, partiu, pé direito, bateu e defendeu Muralha. Caiu pro canto, pegou Muralha, defendeu Muralha. O pênalti do Ayrton, Marcos Luiz. O Ayrton telegrafou, né, Batista? Ele, na verdade, não olhou para a bola, ficou olhando para o goleiro, telegrafou e o Muralha fez a defesa. Agora o Guarani vai ter que fazer, né, o seu gol, porque senão a coisa complica, hein, Batista? Agora vai para a batida, tomando posição Mirassol, agora é com o Rafael Martins. Para ficar, né, tudo igual, tem que também pegar a bola do zagueiro, Renier. O zagueiro do Guarani perdeu, agora é o zagueiro do Mirassol, Renier, que vai bater. Zagueirão, tiro de meta, hein? Vai chutar na trave, hein? Vai chutar na trave, diz o Tigrão. Eu digo que o Rafael Martins vai pegar. Rafael Martins, eu tô com você, eu sou mais você. Renier, olha fixo para o gol, olha para o Rafael Martins, pisa na risca frontal da área, partiu, pé direito, bateu, é gol! Renier marca, coloca o time do Mirassol à frente, 3-2, Marquinhos. 3-2, né, Batista? Olha, vou dizer para você o seguinte, que essa bola daria até para o Rafael praticar a defesa. Ele não chutou forte, o Rafael tentou arriscar, não deu para chegar e o Renier coloca o Mirassol na frente, 3-2. Agora é a vez do Guarani ir para a cobrança. Mas o Rafael Martins vai ter que pegar pelo menos uma, né? Porque o Mirassol tem 3 cobranças e o Guarani tem só 2. Pablo vai para a bola, para a batida, tomando posição, Muralha fica ali encostado no poste direito, olhando fixo para o Pablo não olha para ele, autorizado, não sai da área, Pablo vai para a bola, para a batida, tomando posição, arma, perna direita, partiu, pé direito, bateu, Muralha! Defendeu Muralha! Agora ficou complicada a situação do Guarani. Muralha defendeu. E o time do Mirassol, se fizer, acabou, hein, Marquinhos? Se fizer, acabou, Batista. Até porque tá 3-2 e o Mirassol tem a vantagem agora. Se fizer, acabou. Está nas mãos do Rafael Martins o prosseguimento do jogo, Batista. Se o Rafael Martins fizer a defesa, o Guarani continua vivo. Neto Moura, quem vai para a bola. Se fizer, acabou. Se fizer, acabou. Neto Moura,
Camisa número 8 do Mirassol toma posição para a batida. Momento de grande expectativa. Vai para a bola Neto Moura, Rafael Martins. É contigo, é agora, é já. Autorizado. Neto Moura não sai da área, tomou distância, pé direito, bateu na trave. Explodiu no pau. Neto Moura enfiou o pé direito, ela explodiu no poste direito. Guarani tá vivo, o pulso do Guarani ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, o Guarani tá vivo, Marcos Luiz. É como aquela música do Titãs, né, Batista? O pulso ainda pulsa e o Guarani vivo ainda, porque o Neto Moura acabou perdendo, meteu na trave. A chance do Guarani agora. Tem que fazer, né, Batista? Tem que fazer o Guarani, só observando ali para ver quem vai para a cobrança. É o Thales. Nos pés do Thales, Batista. Thales tem que fazer para o Guarani continuar vivo. Autorizado. Thales pisa na risca frontal da grande área. Vai para a bola, toma posição Thales, o zagueiro Muralha embaixo dos paus. Thales vem trotando, pé direito, bateu, é gol! Gol! Que golaço, hein? Diz que não tem golaço sem pênalti, mas... Que isso? Que frieza, e o Thales foi lá e deu força. Falou, é você, Rafael Martins. E o Rafael Martins vai pegar, hein, Marquinhos? E vai pegar, Batista. E o Thales ainda ficou ali comemorando. Que frieza do Thales. Quem disse que zagueiro não bate bem? Que golaço, golaço de pênalti. Thales. E agora quem vai para a cobrança é o Cássio Gabriel. Também tem aquela história, né? Se fizer, acabou, Batista. Se fizer, acabou. 3-3 no placar dos pênaltis. Rafael Martins fica embaixo dos paus. Momento de grande expectativa. Não toma distância, grande distância, fica dentro da área. Autorizado, Cássio Gabriel, pé direito, bateu, é gol! E acabou! Está na semifinal o Mirassol. Ganha nos pênaltis 4-3. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Depois de 9 anos, Guarani vai para uma quartas de final, né? No mata-mata, não iria, né? Desde 2012, mas sai de forma frustrante, hein? Forma frustrante. Perdeu de 4-3 nos pênaltis. Quem perdeu para o Guarani foi o Ayrton, capitão. E quem perdeu foi o Pablo também, né? Os dois o Muralha acabou defendendo. Olha, o Mirassol, o ano passado, no Paulistão, vocês se lembram que o campeonato ficou paralisado 4 meses. O Mirassol vinha de uma grande campanha. 16 jogadores do Mirassol foram embora. Alguns vieram para a Ponte. Camilo, o próprio Neto Moura que perdeu pênalti. E assim foi. Quando retomou o campeonato, faltavam 2 rodadas. Inclusive na última rodada, o Mirassol perdeu para a Ponte. Mesmo assim se classificou, o jogo foi em São Bernardo do Campo. Aí nas quartas de final, o Mirassol eliminou o São Paulo. No Morumbi, 3-2. O Zé Roberto, inclusive, marcou 2 gols, depois até veio para a Ponte o Zé Roberto. E na semifinal, o Mirassol foi eliminado pelo Corinthians 1-0. Mas essa campanha do Mirassol, como a final paulista foi Corinthians e São Paulo, e ambos depois foram para a Libertadores e já tinham vaga na Copa do Brasil, o Mirassol, pelo 3º lugar do Paulistão, foi para a Copa do Brasil. Não fez uma boa campanha, mas ganhou um dinheirinho. E aí, em setembro do ano passado, começou o Brasileiro da Série D de dado. Mirassol foi para a primeira fase, depois começou o mata-mata, pegou o Brasiliense, eliminou o Brasiliense, depois pegou o Aparecidense de Goiás, ganhou os 2 jogos, na semifinal pegou aí o Altos do Piauí, só que aqui o Mirassol já tinha subido para a Série C. O jogo de acesso foi contra o Aparecidense.
lá em Aparecida de Goiânia, uma vitória de 3-2, já tinha vencido em Mirassol por 2-1. Edu. Sim, vamos lá, Marquinhos. Deixa eu ouvir o goleiro Rafael Martins, que dá as suas explicações e, é claro, a eliminação do Guarani do Campeonato Paulista, né? Porque o Guarani não tem agora condições também para disputar o torneio do interior. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa, né? Quero pedir desculpa aos torcedores, né? De alguma forma, a gente, e até eu poderia ter ajudado um pouquinho mais pela grandeza do time, né? A gente fica triste por todo o trabalho que a gente fez e a gente ser eliminado dessa forma, né? Mas agora é trabalhar, né? Tirar a cabeça que tem um brasileiro pela frente. Legal, Rafael Martins falou que agora tem o brasileiro pela frente e o Guarani tem estreia confirmada, Edu, na competição nacional no dia 28 de maio. Dia 28 de maio é uma sexta-feira às 7 da noite contra o Vitória em casa. Vou falar as 5 primeiras rodadas, Edu. Vamos lá. Para você aqui, ó. Dia 28 de maio, Vitória em casa, sexta-feira. A segunda rodada, dia 1º de junho, contra o Operário fora de casa. É uma terça-feira às 7 da noite. Terceira rodada, dia 11 de junho, contra o Náutico, 9h30 em casa, sexta-feira. Quarta rodada, dia 15 de junho, contra o CSA, 7 da noite, fora de casa, é uma terça-feira. E aí o Guarani volta a jogar no sábado, na quinta rodada, dia 19 de junho, é o derby de número 200, em casa, às 18h30. Edu. Bom, parabéns ao Mirassol, que subiu para a Série C, da D para C. Foi esse ano, né? Porque o campeonato ultrapassou, 2020 ficou até 2021. E parabéns ao Mirassol, porque... Oi, pois não, Marquinhos? Muralha está falando, vamos ouvir o goleiro do Mirassol, dando as suas explicações também. Ele que foi muito bem. Deus, né? Às vezes a gente é julgado de uma forma muito injusta, né? A nossa profissão de goleiro é uma profissão muito difícil. Hoje a gente tem muitas responsabilidades. E de fato eu fiquei marcado sim por isso. Mas Deus é fiel e sempre está nos abençoando com o nosso trabalho. Fico feliz de hoje, mais uma vez, de alguma forma ter podido ajudar meus companheiros. Fico muito feliz por isso. Mas pés no chão. A gente merece coisa maior, merece trabalhar por coisas grandes aí, porque a gente é um time muito trabalhador. O professor Eduardo é um cara sensacional, nosso grupo está de parabéns. E também queria deixar aí um parabéns para o meu pai, hoje é aniversário dele, um dia especial. Muitos anos de vida para o meu velho aí. Foi por causa da decisão que você parece estar um pouquinho mais emocionado hoje ou tem algo mais que representa tudo isso, Moraes? Representa muita coisa para mim, né? Porque é muito difícil você passar pelo que eu passei, tive que sair, rodar o mundo, sumir um pouco da mídia brasileira para ver se tirava um pouco o foco de mim e só Deus sabe por onde eu passei, porque eu tive que passar, né? Mas estou muito feliz, né? Agora é comemorar, é descansar, porque a nossa jornada continua ainda. Legal, Muralha. Goleiro do Mirassol, classificado, e a expectativa fica por conta do Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro, né, Edu? Perfeito, vamos lá, 0-0, tempo normal, nos pênaltis, 4-3 para o Mirassol. O Mirassol, pelo segundo ano consecutivo, chega na semifinal do Paulistão. Oi, Tigrão, dá um resumo pra gente aí, queremos ouvi-lo. O resumo é uma baita de uma decepção. A torcida do Guarani deve estar possessa, deve estar extremamente decepcionada, revoltada, porque alguém pode dizer, não, mas no pênalti tudo pode acontecer, é loteria, mas é jogo para não levar para o pênalti, pô. Jogou com medo, jogou chamando o Mirassol, não subiu a marcação, não agrediu o Mirassol. O Mirassol, dentro dos seus domínios, fez uma boa campanha, mas não é nada disso. É um time cheio de problemas. Esse lateral esquerdo da equipe da casa, meu Deus do céu, ele não joga em nenhum time mediano do Amador de Campinas, o tal do Souza. E o Guarani não jogou em cima dele. Então, uma estratégia de levar o jogo para os pênaltis, do 1º ao 90º minuto, mais acréscimos. O Mirassol com a bola tentava atacar. O Guarani uma estocada ou outra, sem convicção, tocando de lado, demorando para repor, demorando para bater falta, claramente não querendo se impor e não querendo arriscar nem um dedinho, nem a pontinha da unha do dedinho do pé. Lamentável. Treinador covarde, futebolisticamente falando. E se o treinador, futebolisticamente falando, é covarde, o time também é covarde. Aí ele entra com o Eliel, que muita gente defendeu, o Bidu no banco.
Eu não acho que o Bidu ia mudar a história do jogo, mas é o cara da bola parada. E os momentos em que o Guarani chegou, mais ou menos com algum perigo, foi em bola parada com o Andrigo, batendo escanteio tanto na direita quanto na esquerda. Mais na esquerda que ele bate para dentro do gol. E o Muralha, muito experiente, evitou inclusive um gol olímpico do Guarani. Mas é muito pouco, porque se o Mirassol está inteiro, com a sua mola propulsora, com o cara que arrasta o time para frente, que é esse Moraes, lateral esquerdo, que foi o melhor lateral esquerdo do campeonato, deve figurar, inclusive, na seleção da Federação Paulista de Futebol, com Luiz Oyama, que no Mirassol joga, que dá dinâmica, enfim, com os jogadores mais dois desfalques, e de última hora jogador perdido por Covid. Se tá inteiro, o Mirassol dentro de casa é perigoso, tem um time mais ajustado. Pô, mas o Mirassol quebradinho, e o Guarani vai lá e joga com medo do Mirassol, joga administrando migalha de 0-0 para ir para pênalti, tentar a sorte, recebeu um baita de um castigo, perdeu 2 pênaltis mal batidos, o Ayrton telegrafou e bateu quase que no meio do gol, né? E a meia altura, né? E o Pablo idem, um pouquinho mais no canto, mas meia altura, sempre facilita para o goleiro, e meia força também. Então, castigado o Guarani por uma estratégia de time sem personalidade, castigado o Guarani pela estratégia de administrar migalhas, de não agredir um adversário combalido, um adversário que ameaçou muito pouco, e o Guarani se deu ao desfrute, se deu ao absurdo de estratégia de nivelar o jogo por baixo. Pô, encarou de igual para igual São Paulo, encarou de igual para igual Corinthians, foi melhor do que o São Paulo e melhor do que o Corinthians, foi melhor do que o Palmeiras, tomou 2 gols bobos, uma virada absurda no segundo tempo, mas um primeiro tempo de gente grande. E aí, do nada, o time derreteu. O time não jogou absolutamente nada nas suas últimas partidas. Hoje jogou com a covardia que jogou no derby. Jogou com a covardia que jogou contra a Inter de Limeira. E é castigado, estava na mão. Que o Bragantino, time do interior, pega Palmeiras. A Inter de Limeira, time de interior, pegou o Corinthians. A Ferroviária, time de interior, pega o São Paulo. E o Guarani pegou o Mirassol, pô. Tem que descer o reio. Tem que se impor. O Guarani é campeão brasileiro. O Guarani revelou jogadores para o mundo inteiro. O Guarani tem uma história no futebol que não pode jamais ser comparada à do Mirassol, com todo o respeito. Aí vai lá e joga com medo. Joga marcando atrás da linha da bola. Não dá um bote para tentar tomar essa bola na saída defensiva do Mirassol. Tomou um castigo merecido pela sua covardia, pela sua falta de personalidade e pela sua falta de respeito com o seu torcedor. Jogou como time pequeno. E tudo isso por responsabilidade do seu treinador. E a pergunta agora é a seguinte. Ontem, o presidente Ricardo Moisés, quando perguntado sobre a permanência do treinador Alan Al pelo companheiro CH, disse o seguinte: Alan Al é o nosso treinador e tem contrato até o final do ano. Quero ver agora se ele mantém o contrato do senhor Alan Al depois desta palhaçada, desta papagaiada, dessa pilantragem do Guarani lá em Mirassol. É a pergunta que eu deixo aqui para o nosso debate de amanhã. Ele vai sentar-se em cima do contrato e levar esse treinador com esse tipo de estratégia, de falta de ânimo e coragem para empurrar esse time para cima do Mirassol, ou ele troca já agora no vestiário e dá uma amenizada no ânimo e na revolta do torcedor bugrino? É a pergunta que eu deixo aqui no microfone da Bandeirantes e lamento profundamente
que o Guarani tinha perdido uma grande oportunidade num jogo baba para ser semifinalista e para garantir uma vaga na Copa do Brasil por antecipação. Joga tudo no lixo. Era uma decisão de milhões de reais. Porque 2, 3 fases na Copa do Brasil, no seu início, é uma bobagem. É só time semi-amador. 2, 3, 4 milhões, com a maior tranquilidade do mundo ele poderia arrecadar. Vai lá e joga para levar o jogo para os pênaltis. Contra um Mirassol pichado pela Covid-19. Dá licença, Edu. Para mim deu. E eu quero ver agora quais serão as providências e qual a satisfação que a diretoria vai dar para o seu torcedor, especialmente com relação ao treinador. E para você, ACH, o seu resumo do jogo, por gentileza. Fácil comentar essa partida, né? Muito fácil. Primeiro que não teve futebol. Os dois times jogaram muito mal, tiveram bastante disposição no jogo, é verdade. Garra, mas trombada, sem organização. E o que não dá para entender, como é que o treinador não faz uma mudança ofensiva, tendo o Mirassol um lateral esquerdo tão fraco? Ali era a possibilidade de fazer um monte de coisa. Inclusive colocar o Regis por ali. Mas a primeira mexida, ele tira o Rodrigo Andrade e põe um zagueiro disfarçado de volante, que é o Índio. E ali ele poderia fazer uma série de situações. E a segunda mexida, ele tira o Mateuzinho a 35 do segundo tempo para colocar o Regis, mas ele bota o Regis por dentro de novo. Então o treinador, ele para mim não é novidade, infelizmente. O que aconteceu hoje aí, todas as vezes que precisa do treinador, ele não sabe o que fazer. Ele não tem condição, ele não tem repertório. O time dele tem uma nota só, né? Ele, por exemplo, ele poderia fazer Andrigo e Regis jogarem juntos, mas não desse jeito que o time joga, com extremas marcando os laterais, da maneira dessa plataforma, que não vou ficar aqui 5 minutos explicando. O fato é que o time não tem comando. Tem um comando míope. Um comando de um treinador limitadíssimo. Um comando de um treinador que não conhece a história do Guarani Futebol Clube. Um comando de um treinador que serve para treinar time da Série D de dado, não o Guarani. E isso deu para perceber na 5ª rodada do Campeonato Paulista. Quem me acompanha todo dia sabe o quanto eu tenho criticado esse cara. E com todo respeito, hoje ele enfiou o jogo no nariz. Ele tinha condição de fazer algo diferente. No segundo tempo, o Mirassol deu toda a condição para o Guarani voltar para a segunda etapa do jogo e jogar um pouco de futebol. Mas aí ele tinha que fazer pelo menos uma imediatamente ou 2. Tinha que mexer no time. Mas ele mexe no time, ele troca sempre 6 por meia dúzia, porque, repito, o Guarani nas mãos do professor Alan Al é um time de uma nota só. Então, e tem a história do pênalti, que também não vou ficar me alongando, porque eu não posso defender ou atacar, porque eu não vejo treinamento. Mas de 5 batidas, 3 foram horrendas. O gol do Thales foi no meio do gol. Então eu pergunto, por que o Eliel é o cara da bola parada e não bate pênalti? Se estava arrastando para os pênaltis, por que ele não pôs o Bidu no final do jogo para bater pênalti? Por que o Bruno Silva não bate pênalti? São perguntas que eu não consigo entender. Por que o Davó não bate pênalti? Põe Beck para bater pênalti, mas vou voltar para o jogo. Não é? Porque a maioria das pessoas fala que pênalti é loteria. Para mim, não. Pênalti é treinamento, condição emocional, não é? E repetição. Tem nada de loteria. E hoje ficou evidente que o Guarani não treinou porcaria nenhuma. E o seu treinador nem escolher os batedores ele tem capacidade de fazer. Agora, no tempo normal, o Guarani no segundo tempo jogou mesmo. Que nem o Berrei Futebol Clube, lá da 6ª divisão do Campeonato Internacional da Jurupita. Essa é a verdade. Contra o Mirassol, que estava pedindo, pelo amor de Deus, para perder o jogo. Tinha aí uma série de coisas para poder fazer e o seu treinador não enxerga. Porque todas as vezes que o Guarani precisou do Alan Al,
Ele não consegue fazer nada porque ele é míope e não tem condição. Então, com a voz aí, com a palavra diretoria, para ela responder para a sua torcida que está louca da vida com razão, se ela vai manter esse trabalho. Esse trabalho, ele não combina com o Guarani. Eu nem acho que o Guarani tinha condição de avançar mais do que a semifinal pelo time que tem. De repente, numa combinação como essa, que deu certo, o negócio caiu no colo do Guarani. Todos jogam contra time grande. O Guarani jogou com um time ainda com problema de Covid. E o Guarani conseguiu tropeçar para o Mirassol. Não é demérito nenhum, isso não é falta de respeito para quem ganhou o jogo. Mas eu estou falando em relação à característica do jogo. O que a partida apresentou. O jogo mostrou uma condição total do Guarani avançar mais uma. E pode ter significado, além da eliminação do Campeonato Paulista, a eliminação da Copa do Brasil. Uma possibilidade que estava na mão do Guarani, cara. E não é possível que as pessoas achem que isso está normal. Aliás, está anormal desde os jogos que o Guarani teve volume de jogo, até plasticamente algumas situações boas, mas o seu treinador perdeu essas partidas possíveis de ganhar contra os times grandes. Contra o São Paulo ele fez um monte de besteira, ele fez besteira em todos os jogos. Todos. Então, a diretoria tem que pensar no futuro. Não é problema meu escolher treinador, isso é uma tarefa do Guarani. Agora, não dá para ficar calado diante de um trabalho tão mal feito. Desculpa, não condiz com o Guarani, não combina com o Guarani. E vou repetir, hoje eu saio com uma sensação extremamente amarga de uma situação que estava na mão do Guarani e graças à covardia do seu treinador, à miopia do seu treinador, o Guarani jogou na lata do lixo uma possibilidade de Copa do Brasil e de avanço no Campeonato Paulista. Meus amigos, então vamos para o nosso jogo aberto. Mirassol 0, Guarani 0. Nos pênaltis 4-3 para o Mirassol. Perderam nas cobranças para o Guarani. O Edu, Márcio Gesueli tá te mandando um abraço, hein? Nosso São Nunca, lembra? São Nunca, claro. Muito obrigado. Um abraço a ele, viu? Tá com a gente aqui. Um abraço, viu, Márcio? Faz tempo que não vejo, viu? Saudades do amigo, viu? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo WhatsApp, que mandaram muitas mensagens. Gente, olha, é o seguinte, cada 10 que chega aqui, 9 é do Alan Alves. Bronca pro técnico do Guarani na geral aqui, viu? É isso aí, pessoal aí do YouTube, muito obrigado, Facebook, muito obrigado. Lá em Ribeirão Preto, AM 1270 e no AM aqui, você no Radinho 1170, Campinas e Grande Região. Muito agradecido, muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto aqui, fechado nos pênaltis. O Mirassol chega na semifinal. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Meu caro amigo Batista, começa a bomba com você, suas considerações e sua despedida, por favor, por convicção, por exclusão ou em ninguém, hein, Batistão? O craque do jogo. Ninguém, Edu. Ninguém merece. O jogo que o Guarani fez hoje é uma vergonha. É que não pode fazer isso, né? Mas teria que rescindir o contrato de todos os jogadores. Ninguém fez absolutamente nada.
talvez lá os zagueiros, né, zagueiraram e tal, o Thales e o Ayrton, porque o Guarani não tomou gol, mas do meio campo para frente foi um negócio lamentável, profundamente lamentável. O Guarani, que hoje atuou contra a equipe do Mirassol, não honrou essa camisa gloriosa, esse brasão, que tem uma história gigantesca. Participou de 3 Libertadores, campeão da Taça de Prata em 81, vice-campeão brasileiro em 2 oportunidades, vice-campeão paulista, tantos outros torneios, competições que o Guarani ganhou, tem uma história gigantesca. E esses caras que entraram em campo não honraram a história do Guarani. Jogaram no lixo uma partida. Isso inclui o treinador, que mexe muito mal, tem uma péssima leitura e fez um trabalho horroroso. Conseguiu classificar o Guarani e até andei defendendo aí durante a semana que o Guarani conseguiu a classificação. Alguém estava questionando, mas conseguiu porque foi um grupo horroroso. O Santos fez um péssimo campeonato. E eu disse, olha, o Guarani não tem nada a ver com isso. Ele estava nesse grupo. E é nesse grupo que ele conseguiu a classificação. Agora, o time que vinha de 2 derrotas ridículas, jogo único, esperava-se coragem, determinação. O torcedor aceita que o time até não jogue bem tecnicamente. Agora, se acovardar, o time macambúzio, surumbático, modorrento, sem velocidade, sem briga, perder sem brio, se entregar em campo contra um adversário que, com todo respeito ao Mirassol, que já não era um grande time e ainda vinha desfalcado dos 3 principais ou dos 3 jogadores que são um dos principais do time do Mirassol, e fazer isso que o Guarani fez, sinceramente, eu não entrei em campo, mas saio envergonhado por Campinas, por aquilo que representou o Guarani nessa partida diante do Mirassol, perdendo nos pênaltis. Ninguém do Guarani merece ser votado, viu, Edu? Um grande abraço, amigo Batista. Até a próxima, se Deus quiser. Foi viu? Um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Um abraço, Edu. Meu querido amigo Batista, vai com Deus, hein? Marcos Luiz, Sim. Você também... acompanha o Batista, né? Pelo amor de Deus, o que o Guarani fez essa noite em Mirassol foi um time covarde, o Guarani. Né? O Mirassol estava pedindo para tomar o gol e o Guarani não o fez. E nos pênaltis, né? Aí acabou o Pablo desperdiçando, o Ayrton também. Para mim, ninguém, Edu. Ninguém. Bom, mas muita gente esperando a coletiva do Alan Al, tá bom? Você vem daqui a pouco, não, vou tá ficar bom? aqui, Edu. Estou aqui aguardando. Primeiro, lá tem que ser a primeira coletiva do Eduardo Batista, né? Porque é apenas uma sala de imprensa, para que depois aconteça a coletiva do técnico Alan Al, Edu. Beleza, CH, você também tem alguém para votar ou em ninguém? Eu acompanho os companheiros. Eu acho que votar no time com esse comportamento que teve o Guarani seria um contrassenso. Então, eu não voto em ninguém não, Lu. Edu. Obrigado, CH. Oi, Tigrão, você tem alguém para votar, Tigrão? Eu vou votar no Andrigo pela precisão e pela qualidade na bola parada e pelo único chute próximo de gol, chute de perigo, momento agudo do Guarani. Tudo bem que foi uma bola de saída errada do Mirassol, onde o Carlão, zagueiro cintura dura, né? Lento, se achando o Gamarra. Saiu jogando errado, deu a bola de presente, o Guarani não tem culpa disso. E uma pancada, com confiança, com personalidade, ela desviou na trajetória na perna de um beck. E já tinha tomado o gol o Muralha, o Alex Muralha. Então, por eliminação também, não foi bem o Andrigo, não. Mas os momentos em que o torcedor do Guarani, pelo menos, olhou com um pouco mais de emoção para a televisão, ouvindo no rádio, foi com o Andrigo, nesse chute e em pelo menos 4 escanteios muito bem batidos. Então, por eliminação, voto no Andrigo com conceito regular.
Então, por exclusão, o único voto, Andrigo eleito é o craque do jogo. Voto do Tigrão, os demais não votaram nessa eliminação do Guarani no Paulistão, 4-3 nos pênaltis para o Mirassol, depois de um 0-0. Já, a ficha técnica, em nome de Brasitone, tem a coletiva do Alan Al, tem a defesa do jogo e o gabarito conceito jogador por jogador, 23:39. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Picanha Bom Arte, peça a vácuo, R$ 47,90 o quilo. Azeite português Alma Lusa, 500 ml, R$ 16,99 para cliente Taquaral Mais. Cerveja Boêmia, 350 ml, R$ 2,59. Ofertas válidas até o dia 19 de maio. Compre online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bem, Mirassol, Guarani, estou com Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Davó e Júlio César. 28 do primeiro tempo, sai Júlio César machucado, entrou Renanzinho. Depois, a 32 do segundo tempo, saiu Rodrigo Andrade, entrou Índio e a 37 saiu Matheus Souza, entrou Regis. Aqui a equipe do técnico Alan Al, Mirassol, Alex Muralha, Daniel Borges, Renier, Carlão e Souza, Neto Moura, Daniel, Diego Gonçalves e Cássio Gabriel, Pedro Lucas e Fabrício, depois Matheus Anderson. O Mirassol só mexeu uma vez, só única alteração. 40 segundo tempo, saiu Fabrício, entrou Matheus Souza, equipe do técnico Eduardo Batista. Apitou Thiago Luiz Scarascati. Cartão amarelo para o Mirassol, Daniel Borges, Diego Gonçalves e Fabrício. Para o Guarani, Rodrigo Andrade, Ayrton, Bruno Silva e o goleiro Rafael Martins. 0-0 nos pênaltis, 4-3 para o Mirassol, perderam para o Guarani. O Ayrton, o capitão, Muralha defendeu, Pablo também perdeu, Muralha defendeu. Marcaram para o Guarani o Andrigo, o Regis e o Thales. O Mirassol perdeu com o Neto Moura, chutando na trave. E marcaram aí Pedro Lucas, Diego Gonçalves, Renier e o Cássio Gabriel bateu o último pênalti fazendo 4-3. A ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, é o seguinte, a defesa do jogo eu tenho aqui duas defesas nos pênaltis do Muralha. Eu não sei se vocês concordam. Eu tirei defesas durante o jogo, foram poucas, mas eu acho que nada de forma expressiva do que nos pênaltis, né? Não sei se o CH concorda, Tigrão também concorda. Eu tenho aqui a cobrança do Ayrton e do Pablo. Qual será que foi a melhor defesa do Muralha, né?
Vamos lá, é o lance 10, Ayrton, capitão do Bugre, vai cobrar. Ayrton vai para a bola para fazer a cobrança de pênalti, conversa com a bola, zagueiro, capitão do Guarani. Momento de grande expectativa, um sentimento de confiança toma conta do corpo do Ayrton. Autorizado, não sai da área, partiu, pé direito, bateu e defendeu Muralha. Caiu pro canto, pegou... Muito bem, essa foi do Ayrton, do Pablo, hein? Do Pablo foi a 1, 2, 3, foi a 4ª cobrança do Guarani. Vamos lá, ô Batistão, vamos ver. Pablo vai pra bola, pra batida. Tomando posição, Muralha fica ali encostado no poste direito, olhando fixo para o Pablo não olha para ele. Autorizado. Não sai da área, Pablo, vai pra bola, pra batida, tomando posição, arma, perna direita, partiu, pé direito, bateu, Muralha! Sim, Tigrão, o que você achou aí? Qual foi a defesa do jogo? Sem querer tirar os méritos do Muralha, que acertou o lado da batida, mas eu acho que os dois bateram mal. Como o Ayrton bateu pior do que o Pablo, eu fico com o chute do Pablo, ou seja, o lance número 2. Pablo também não proporcionou ao Muralha uma grande defesa, mas pelo menos bateu mais no canto do que o Ayrton, que bateu quase no meio do gol. Ambas as batidas meia altura, o que facilita muito para o goleiro. Mas a melhor defesa das duas aí, pela dificuldade de uma batida menos ruim, o lance 2, o lance do Pablo. E para você, CH? Para mim, todos os pênaltis perdidos do Guarani foram pênaltis mal batidos, sem tirar o mérito do goleiro. Mas a melhor defesa das duas propostas foi a batida do Pablo e a defesa do Muralha. Então vamos lá, Pablo vai cobrar de novo, hein, Batistão? Pablo vai pra bola, pra batida, tomando posição, Muralha fica ali encostado no poste direito, olhando fixo para o Pablo não olha para ele. Autorizado, não sai da área, Pablo vai pra bola, pra batida, tomando posição, arma, perna direita, partiu, pé direito, bateu, Muralha! Gabarito do jogo. Qual é o gabarito que você dá para o jogo? E pior, o primeiro ou o segundo tempo? Edu, os dois tempos horrorosos. Horrorosos. Não consigo dizer qual que foi pior. Jogo péssimo. Conceito do jogo como um todo, péssimo. E para você, CH? Os dois tempos horrorosos. O jogo, para mim, péssimo também. Olha, fazia tempo que a gente tinha um conceito péssimo, viu? Fazia muito tempo. Vamos lá, vamos ao goleiro Rafael Martins. Teve um lance que ele saiu errado, né? Foi a 16 do segundo tempo. Ele deu no pé do Pedro Lucas. Pedro Lucas deu pro Diego Gonçalves, chutou. E o próprio Rafa Martins, com os dedinhos, colocou pra fora, Tigrão. E aí, essa e outra do Rafael Martins? Ele consertou um erro dele mesmo. Se ele não tivesse saído errado, não teria feito a defesa. Mas a defesa foi muito boa. Agora, nos pênaltis do Mirassol, quando a câmera de TV mostrava ele com o quadro fechado, a sensação que eu tinha é que ele estava vendo um filme de terror. Totalmente inseguro e passando isso para os seus companheiros e para o batedor do Mirassol. Tanto é que ele não fez nenhuma defesa. O Mirassol perdeu só um. E a bola foi na trave com o Neto Moura. E ele não chegaria, mas ela bate na trave e sai. Neto Moura tentou também bater muito no canto, muito na bochecha. Entenda, eu disse bochecha. E aí bateu na trave. Então, o conceito foi muito pouco exigido, né? Mas nos pênaltis, quem decide não é batedor, é o goleiro. E ele foi mal. Mas a chance do batedor é maior. Vai um conceito ruim para ele aí, com boa vontade.
CH, você fica com os laterais, o Pablo na direita, Eliel na esquerda. Bidu ficou no banco e o Pablo nas cobranças acabou perdendo. O Muralha defendeu, foi a defesa do jogo, CH. Eliel foi protocolar, não comprometeu, leva um regular. E o Pablo, eu esperava muito dele. E ele não entregou absolutamente nada até agora. Nós pedíamos o Pablo aqui e, para ser muito sincero, ele fez muito pouco a mais do que não estava fazendo o Scioli e também o garoto lá, o lateral direito. Então, eu lamento Matheus muito. Ludic. Isso, ele fez o mesmo trabalho que os outros. E hoje, para piorar o conceito dele, ele perdeu um pênalti que ele não podia ter perdido. Então, o conceito dele é ruim para o Pablo. Dupla de zaga, Thales e Ayrton. A diferença é que nos pênaltis o Thales fez e o Ayrton perdeu. O goleiro defendeu. Oi, Tigrão, Thales e Ayrton. Por isso, regular para o Thales e ruim para o Ayrton. Comprometeu. Se não estava se sentindo bem treinado e seguro, passasse a vez. Bateu muito mal. Foi inseguro para a bola. Olhou onde ia bater, falou para o Muralha, vou bater ali. Pode ir que você pega. O Muralha foi e pegou. Thales. Regular. Bateu bem o pênalti. Ayrton. Durante o jogo, Mirassol não exigiu nada. Apenas alçando bolas e o Guarani tirando de cabeça. O Mirassol colocava, no máximo, 2 jogadores dentro da grande área. No máximo. Quando ele era extremamente agressivo. E o Guarani sempre tinha 6 ou 7 quando a bola era alçada. O Mirassol não tinha o que fazer com a bola, não tinha qualidade para trabalhar a bola e aí se livrava dela jogando na área. Com 6 contra 2, sempre fica muito fácil para a zaga. Até eu tiro. E na hora que ele foi exigido na condição emocional, na condição técnica, na condição de executar aquilo que treinou, porque se bateu deve ter treinado bastante. Ele foi muito mal. Estou falando do Ayrton. Então, regular para o Thales, muito mais pela cobrança, hein? E ruim para o Ayrton. Daqui a pouco a coletiva do Alan Al, hein? CH, você fica com os volantes. Bruno Silva e Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade saiu aos 32 segundos do tempo, entrou Índio. Vamos lá, Bruno Silva e Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, não gostei, saiu contundido, sei lá o que aconteceu com ele. Ele não arrastou essa bola como deveria, não jogou. Individualmente não jogou ruim e o Bruno Silva deveria ter batido o pênalti e não bateu. Na partida ele foi regular, mas ele tinha que ter assumido mais responsabilidade. Não largado para garoto bater pênalti. Então leva o conceito ruim também. No jogo foi regular. Andrigo, você já falou dele no craque do jogo, mas repita, por favor, o Tigrão, e o conceito dele, a diferença é essa, que agora você vai dar o conceito do Andrigo. Apenas regular, mas muito bom na bola parada, tá batendo muito bem escanteios, e o melhor chute do Guarani durante todo o jogo foi dele. O lance mais perigoso, com bola rolando, né? A bola triscou o poste direito do Muralha, que já tinha ido e ela desviou um pouquinho na trajetória. Pela bola parada e pelo chute, por ter pelo menos mostrado um pouco de personalidade, de confiança no próprio taco, o conceito dele é regular. CH, Matheus Souza e Davó. Matheus Souza e Davó. Matheus Souza saiu no finalzinho, Davó jogou o tempo todo, mas não me lembro de nenhuma chance perdida pelo Davó. Matheus Souza tinha que ter saído no intervalo do jogo, figura decorativa ruim. Davó jogou encaixotado contra 2 zagueiros sanguinários. Não é? O resto não ajudou ele, mas não jogou bem, não. Então o Davó leva regular. Olha, se vocês me permitem, o Júlio César jogou um pouquinho só, saiu machucado, entrou o Renanzinho, isso a 28 do primeiro tempo. Eu gostaria, e o ouvinte está querendo saber a opinião de vocês, com referência a Alan Al. Eu começo com você, Tigrão, por aquilo que ele armou, pelas alterações, a maneira como foi, a posição do time, né, em campo, né? A reação do time, se não teve reação, enfim. Vamos lá, começa com você, Tigrão. Um cara que precisa ganhar o jogo, precisa carimbar, porque o Mirassol, se ganhasse, não ia para a Copa do Brasil. O Guarani iria. A diferença é muito grande. Vale mais a vaga na Copa do Brasil do que a vaga na semifinal do Paulista. Um time que tinha tudo isso a ganhar e também poderia ter muito a perder, não pode ter 5 trocas empatando de 0-0 sem jogar nada e fazer apenas 3.
Então, e 2 delas por contusão, que é o pior. Rodrigo Andrade, contusão, e Júlio César, contusão. Opção dele, apenas o Matheus Souza saindo e o Regis entrando. Aliás, o Regis bateu o pênalti magistralmente. A forma com que armou, eu não teria colocado o Eliel, e falei isso durante todo o tempo em que o Marcos Luiz apostou, e apostou mais uma vez acertando em cheio. Mais uma vez muito bem informado com o seu passarinho verde. Então, errou nesse quesito, e o jogo mostrou que quem vibrou, que o Bidu precisa de banco, que ele está muito mascarado, que isso, que aquilo, depois de ver o Eliel, eu acho que há de concordar que foi uma opção errada. Agora, também não implica dizer que se tivesse jogado o Bidu, a história poderia ter sido outra. Pouco provável. Mas se você tem um jogador mais experiente, jogador que tecnicamente tem qualidade, bota ele no time. Na comparação que eu fiz aí da dupla sertaneja, diz que o ambiente tá ruim para ele. Dupla sertaneja que não se olha na cara fora do palco, mas no palco faz bem o papel. Teria que botar ele na arena. Porque deixar no banco um cara que tá com um ambiente ruim é dar um prêmio para ele e punir a instituição. Claro, pela qualidade que tem o Bidu, mesmo sem estar atravessando um grande momento. Então o treinador se equivocou aí e o jogo mostrou isso. E mais, né? Bidu na batida de pênalti aí, com a qualidade que tem na bola parada, dificilmente não bateria melhor do que o Ayrton e também do que o Pablo. Dificilmente ele perderia. Também tem esse tipo de detalhe. Ele que colocasse o Bidu a 45 só para bater o pênalti, que é um cara que tem muita facilidade e muita frieza nesse quesito da bola parada. Ia botar muito longe do Muralha. Então, algumas opções equivocadas, e eu desejo a ele boa sorte no seu próximo emprego. O conceito dele hoje, péssimo. Um abraço, Tigrão. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Um abraço, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. CH, acho que dá tempo de você falar antes da coletiva do Alan Al. Até agora o Marquinhos não recebeu nenhum sinal. Rápido. Para encerrar só. Não teve nenhum sinal ainda. Por gentileza, CH. Alan Al. Edu, ele não tem gabarito para ser técnico do Guarani. Ele é um dos responsáveis, ele não entra em campo. Eu acho que também não dá para tirar a responsabilidade dos jogadores. Não é isso que eu estou fazendo. Mas quando o jogo mostra o que jogou, o que mostrou o jogo hoje, o mole que deu o Mirassol, o Guarani tinha que ter aproveitado. E não precisava jogar bem. Precisava ter ganhado o jogo. Precisava ter no segundo tempo enxergado que era possível ser mais ofensivo. Quando ele saiu o Rodrigo Andrade, ele colocou o Índio, eu quase caí de costa na cadeira aqui no meu escritório aqui em Jundiaí. E não deu tempo, porque depois o jogo teve um dinamismo e o Batista não passou mais para comentar. E eu procuro não interromper a narração. Não é? Quando o narrador determina, eu comento, senão eu fico aqui esperando a minha vez. Aí, cara, e ele não põe o Regis e não põe o Regis. Eu nem sei se ele tivesse tirado no intervalo, que foi o que eu pedi para ele colocar o Regis e tirar o Matheus Souza, se o Guarani ganharia o jogo. Eu pedi o Bidu de começo e também não dá para saber que se o Bidu jogasse, o Guarani ganharia ou perderia no tempo normal. Eu tenho bola de cristal, mas é aquilo que eu tenho dito nos comentários quando critico o trabalho do Alan Al. Quando você perde competindo e fazendo aquilo que é possível fazer, não tem problema, faz parte do jogo. Não é que não tem problema, sempre tem problema perder. Agora, perca fazendo todo o possível. E o treinador do Guarani, ele não faz o possível. Primeiro que o time dele tem uma nota só. É um time que joga só de uma maneira. Não tem nenhuma variação. Ele não muda o jeito do time jogar. Ele sempre troca os mesmos nas mesmas posições. Hoje, por exemplo, apesar de não ter sido contra, ele colocou o Renanzinho, que ele já tinha esquecido do Renanzinho há 5 rodadas. Ele encostou o Renanzinho no banco e nem utilizava mais o jogador. E hoje foi a segunda opção dele. Então ele é muito incoerente. Ele não tem uma sequência de trabalho, uma linha de pensamento, um conceito. Não tem. Não tem. Ele sente o jogo, ele não enxerga o que tem que ser feito. Então eu lamento muito. Né? Nem vou ficar aqui me estendendo, porque a torcida já sabe.
Aliás, a torcida viu já faz tempo, não é? Eu espero que o presidente Ricardo enxergue isso. Nós estamos sugerindo aqui como colaboração, eu não tenho nada contra o Alan Al, até acho que ele é um trabalhador, merece todo o meu respeito, mas ele não está do tamanho, ele não está à altura para dirigir o Guarani no campeonato, não estava nem no Campeonato Paulista, tampouco no Campeonato Brasileiro. Eu espero, para encerrar, que essa derrota para o Mirassol no Campeonato Paulista não tenha decretado a eliminação, a possibilidade do Guarani retornar à Copa do Brasil. Eu espero que apenas esse avanço à segunda fase, isso a gente tem que fazer conta amanhã, durante a semana, eu espero que essa simples passada para a segunda fase seja na pontuação suficiente para o Guarani voltar à Copa do Brasil. Tomara que seja assim. Um abraço, CH, obrigado. Um abraço, o jogo foi decepcionante e o técnico tem que ser trocado, Edu. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Coletiva do técnico Alan Al. Vamos lá, Alexandre. Só para que eu possa ajustar o seu áudio aqui, Alan, por favor. Oi, alô. Pronto, já consigo te captar aqui. Vamos iniciar então as respostas, vamos às primeiras perguntas. Serão aguardando as perguntas que serão colocadas para o técnico Alan Al responder após... Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Conheço esse repórter. Alan, boa noite. Primeiro, o que é que você tira de lição desse Campeonato Paulista, já pensando aí na montagem do time para a disputa do Campeonato Brasileiro, e se pênalti realmente é loteria ou competência? Boa noite. Eu acho que o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom para aquilo que a gente vai enfrentar na Série B. São equipes muito qualificadas, estruturadas, e vou até além. Eu acredito que muitas equipes que nós enfrentamos aqui na competição, não só de Série A, mas também de outras séries do Brasileiro, nós não vamos enfrentar com o mesmo nível na Série B. Então a expectativa é muito grande, é muito boa. Teremos aí praticamente 2 semanas para trabalhar, para recuperar bem os atletas, que foi uma maratona muito puxada de jogos, né? Praticamente 3 jogos a cada 9 dias, e a gente sabe que tem muito para entregar, né? Como a gente entregou hoje, e como eu falei, a expectativa de um bom início de Série B, de uma caminhada longa que é a Série B, ela continua cada vez maior, até pelo desempenho de hoje, que nos deixou com a possibilidade de vencer no tempo normal, mas infelizmente não aconteceu. E pênalti, a questão é muito emocional, né? A gente trabalha, treina, mas é um ambiente diferente de treinamento, uma responsabilidade diferente, e eu tenho certeza que os atletas procuraram fazer o seu melhor na cobrança de pênalti, mas infelizmente também do outro lado o adversário treina, o goleiro treina para poder defender. E saímos nas cobranças de pênalti, mas como eu falei, eu acredito que no tempo normal as melhores oportunidades estiveram nos nossos pés. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Uma eliminação que dói bastante, né, nos pênaltis, depois do time ter feito um jogo, no geral, melhor do que o Mirassol, mas agora é olhar para frente, olhar para a Série B do Brasileiro. O Guarani termina a campanha nas quartas de final. O que você espera para a Série B? Esse elenco, pelo que apresentou no Campeonato Paulista, dá para dizer que é competitivo o suficiente para fazer uma boa Série B? Ou você acha que precisa melhorar, evoluir muito ainda para ter uma campanha boa no Brasileiro? Boa noite. A gente lamenta demais, justamente por isso. Eu acho que no tempo normal nós poderíamos ter vencido a partida, tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, né, como qualquer decisão, mas tivemos a maior parte do jogo controlado e buscando sempre a vitória. Infelizmente não aconteceu. Nos pênaltis tivemos a infelicidade de não converter, e o adversário teve a competência de converter a maior parte das suas cobranças, e a gente acredita sim que o trabalho está sendo bem feito, está sendo consistente. O elenco é um elenco equilibrado, mas também não deixamos de olhar para o mercado. A gente sabe que a gente precisa de algumas peças para reforçar e para ter um bom início de Série B, né, como a gente espera. Então, tudo isso a gente vem conversando com a diretoria, dentro da nossa realidade financeira, dentro das nossas possibilidades e também dentro da possibilidade do mercado, mas a gente mantém um grupo ali, uma estrutura
de elenco bem consistente, e aí eu acho que vão ser algumas peças pontuais para que a gente possa evoluir ainda mais no que a gente vem fazendo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Foi um jogo abaixo do esperado, oportunidades uma para cada lado, e a do Mirassol inclusive em uma falha, né, do Rafael Martins, que saiu jogando errado. Se foi uma partida abaixo do que se esperava para uma quartas de final, e agora já pensando em Campeonato Brasileiro, né? Guarani está no caminho que você entende como correto ou precisa de muita coisa ainda? Boa noite. Foi um jogo muito estudado, um jogo muito tático, como qualquer decisão, né? Como qualquer partida única. O início do jogo foi um pouco truncado, mas tivemos as melhores oportunidades, as melhores possibilidades de vencer o jogo no tempo normal. No primeiro tempo tivemos 2 finalizações na entrada da área que não conseguimos ter sucesso. No segundo tempo tivemos a possibilidade de finalizar com a entrada do Rodrigo como homem surpresa, e depois com o Regis ajeitando uma bola de cabeça que acabou sendo um pouco curta. E é normal, né, um jogo decisivo, ainda mais sendo um jogo único, que em alguns momentos a partida se fique um pouco truncada, né? E em relação ao caminho, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo dessa remontagem, dessa reestruturação de grupo em 3 meses, conseguindo uma classificação para as quartas de final e brigando de frente para poder chegar à semifinal, indica que a gente está no caminho que a gente espera poder render na Série B. Obviamente que a gente está atento ao mercado, a gente precisa de algumas peças para reforçar o nosso elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas e é um campeonato muito longo e vai exigir um equilíbrio dentro do grupo para que a gente possa já iniciar e brigar até o fim, para que a gente consiga estar próximo de um acesso, pensando nisso, passo a passo, né, sabendo que a dificuldade é muito grande, mas o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom, até mesmo porque a gente enfrentou equipes que não vai enfrentar com a mesma qualidade que teve aqui no Paulista, não vai enfrentar na Série B. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, muito boa noite. Até que ponto a saída dos jogadores Rodrigo Andrade e Júlio César por lesão prejudicaram no rendimento da equipe no gramado? Boa noite. São jogadores importantes, né? São jogadores que têm uma característica muito ofensiva, principalmente o Rodrigo Andrade, que é quase um meia, jogando como um volante. O Júlio não teve nem muito tempo, né, para poder render aquilo que a gente sabe que ele pode render, mas os jogadores que entraram muito bem, principalmente o Renan na parte ofensiva. Infelizmente perdemos depois também por lesão, e eu não gosto de falar de arbitragem, até vocês sabem disso, mas 2 jogadores extremos, né, o Júlio e o Matheus, em jogadas, na minha opinião, desleais, né, e acabamos perdendo jogadores, e o Rodrigo mais por uma questão muscular mesmo, de fadiga. Mas o Renan é um jogador que mostra que pode nos ajudar, como vinha fazendo. O Índio entrou também bem, mas aquele jogador que inicia a partida, ele está num ritmo maior, né, numa intensidade maior, e acaba sentindo-se realmente isso, né? Mas nós temos aí jogadores que vêm dando conta do recado, e principalmente com algumas peças que nós vamos buscar no mercado, a gente vai poder ter uma rotatividade, uma competitividade maior no elenco. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alan. Alan, faltou efetividade no ataque do Guarani nessa noite? Eu acho que por se tratar de um jogo decisivo, né, uma partida única, a gente poderia ter definido a partida num tempo normal, né? Tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, como era de se esperar, né? Uma partida no começo, principalmente truncada, mas a gente poderia ter acreditado um pouquinho mais em alguns lances de bola de linha de fundo, um pouquinho mais nas nossas finalizações, que sempre fizeram a diferença a nosso favor. Porém, não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou um pouquinho mais essa gana de fazer o gol. Mas isso a gente vai conversar com os atletas, trabalhar principalmente para que a gente possa iniciar uma Série B consistente e principalmente buscando algo maior. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior.
Alan, boa noite. O que fica de lição dessa eliminação do Campeonato Paulista, já pensando para o restante da temporada para o Guarani? Boa noite. Eu acho que fica de lição, principalmente a postura que nós tivemos hoje aqui contra o Mirassol, de acreditar no nosso potencial. Oscilamos em alguns momentos na competição, justamente por se surpreender positivamente em alguns jogos pelo nosso desempenho. E fica de lição também essa manutenção de regularidade, que vai ser muito importante na Série B, por se tratar de uma competição muito longa. Então, tudo isso a gente conversou já internamente para os atletas. Temos que levantar a cabeça. Fizemos uma competição que poderíamos, isso no tempo normal aqui ficou provado, poderíamos ter passado para a semifinal, mas esses quesitos que eu falei, da gente acreditar, de oscilar um pouco menos, de manter essa competitividade, essa entrega e essa intensidade, buscando sempre a vitória, eu acho que vão ser fundamentais para que a gente possa aí buscar os nossos objetivos na Série B. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Alan, o que aconteceu com o Guarani hoje, que mesmo tendo posse de bola, mesmo tendo tomado iniciativa, o Guarani não conseguiu durante a partida ser intenso, não conseguiu amassar o adversário? Por que o jogo, que inclusive foi até do ponto de vista técnico muito abaixo por parte das duas equipes, acabou sendo um jogo de tão pouca intensidade por parte do Guarani? Eu discordo de você. Eu acho que se eu te passar os dados do GPS, você vai ver uma intensidade muito grande. O que faltou, sim, foi um pouco de tranquilidade, até por se tratar de uma partida final. Nós procuramos adiantar durante os 95, 100 minutos a nossa marcação e pressionar o adversário no campo deles. Isso ficou bem claro durante a partida. Só que, infelizmente, no momento que a gente procurava o gol, faltou um pouquinho de tranquilidade. Eu acho que a ansiedade também atrapalhou um pouco. E do outro lado tem um adversário que trabalha, um adversário também qualificado, que dificultou as ações do jogo, que procurou neutralizar algumas situações que são muito claras, e muito produtivas da nossa equipe. Mas foi um jogo como se espera de uma quarta de final, de um jogo decisivo, um jogo único, com as duas equipes, principalmente no começo do jogo, se estudando muito e competindo demais. Tanto que tivemos ali 2, 3 lesões por jogadas mais ríspidas, da nossa equipe, prejudicadas por esse tipo de jogada do adversário. Então, a intensidade ela foi muito alta, tanto de um lado como do outro, mas não conseguimos ser efetivos com as oportunidades que nós criamos. Tivemos a possibilidade de finalizações ali com o Andrigo, tivemos a possibilidade de finalizações com o Rodrigo, chegamos pelo lado do campo procurando atacar a todo momento, mas a equipe do Mirassol soube se defender também, soube neutralizar e soube principalmente levar o jogo para uma cobrança de pênalti, que não sei se seria estratégia ou não, mas ficou bem claro no final da partida. Bom, Edu, aí a palavra do técnico Alan Al, deu para perceber que ele está falando como treinador do Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro, né, Edu? Eu não sei, sincero e honestamente, eu tenho dúvidas em relação à permanência do técnico Alan Al. Há um descontentamento geral por parte da torcida e um CA dividido sobre a permanência do treinador. Eu posso te afirmar que hoje querem a permanência do treinador o presidente, Ricardo Moisés, e Michel Alves, superintendente executivo de futebol. Agora, boa parte das pessoas que comandam o Guarani, essa boa parte que é a saída do treinador. Olha, ele teve um aproveitamento de 38%. Pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Teve a derrota no derby, isso pesa também. Pontos que foram perdidos no brinco, Enfim, aquele jogo contra o Novo Horizontino foi muito bom, Contra o São Bento, né, Edu? Então foi 0x0 no brinco, 0x0, né? No brinco. Enfim, teve aqui, ganhou do Botafogo. O Guarani venceu no brinco agora. O Novo Horizontino. E já perdeu pro Ituano de cara 3x0, né? Então é complicada a situação do treinador. Pegou o São Paulo no Morumbi, não era equipe titular. Como, por exemplo, é complicada a situação do Romércio. Romércio não vai ficar. Romércio tem proposta do Remo. Não vai ficar na equipe do Guarani. E outros jogadores também. O Éder Ciola também é um que não vai ficar. Então é difícil a situação. O Andrigo tem contrato... O Andrigo é o contrato até agora, até o final do Campeonato Paulista, mas deve renovar. O contrato até... Final do Paulista.
Final do Paulista. Terminou agora o contrato, mas deve renovar. Deve renovar. Deve ficar. O Bruno Sávio já renovou. Já antes mesmo de se machucar, né? Isso, já renovou. Marquinhos, um abraço, viu? Bom dia. Bom dia, Edu. Olha aí. 00:13. Passamos a noite juntos, hein, Edu? Quem diria, hein? Sempre fico aqui com os demais, com você nunca. Você sempre é o primeiro tem sempre a primeira vez, Edu. Tem sempre a primeira vez. Bom dia, viu, Marquinhos? Prazer enorme trabalhar com você, Edu. Todo meu, Abração, querido. Muito tchau, obrigado tchau. mesmo, viu? Bom dia. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, 00:14. Eu volto aqui para o encerramento. Nosso muito obrigado a todos que participaram. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Império Lata 350ml, 2,49. Fundi de queijo Vigor 400 gramas, 29,90. Maminha Angus Bassi, peça 59,98 quilo. Ofertas válidas até o dia 19 de maio. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Meus amigos, 00:17, um grande abraço a todos. Mirassol e Guarani 0-0. O jogo foi ontem nos pênaltis, 4-3 para o Mirassol. Guarani eliminado, nem Copa do Brasil vai pegar. Mirassol vai para a semifinal, tá bom? Batista narrou, comentários Tigrão CH e Marcos Luiz nas reportagens. Um abraço a toda a nossa equipe técnica em nome de Alexandre Almeida, comigo até agora. Meus amigos, muito obrigado e eu volto ainda hoje, hein? Eu volto ainda hoje com Botafogo e Ponte. Ponte Botafogo, né? Vai ser um majestoso troféu do interior, mas eu volto ainda hoje. Se Deus Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.